Seja bem-vindo ao podcast da Lighthouse. Se esse podcast está te edificando, está aumentando a sua fé e sendo um testemunho, né, para nós e para a sua vida, se você puder curtir, compartilhar, se inscrever, né, que eu creio que esse podcast pode atingir mais pessoas, né? E é isso, pessoal. Estamos começando mais um episódio. E eu estou aqui com o Daniel da Indira, né? já ia fazer uma piada aqui. Eu já me preparei, né? Já fiz assim. Vamos ver o que vai vir aí. Mas diga aí, Daniel, como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Feliz de estar aqui mais uma vez. E como o Thiago falou, você tem uma pequena missão que pode se tornar algo grandioso. Compartilhando esses Amém. testemunhos aqui, a gente pode alcançar vidas e todos nós somos missionários, né? Verdade. Então, assim, a gente, com apenas um clique, você vai estar podendo alcançar vidas através do que a gente conversa aqui. Verdade. Amém. E hoje estamos aqui com Enéas. Como é que você tá, Enéas? Tudo tranquilo? Graça e paz, meus queridos. Tudo bem, graças a Deus. Lisonjeado aí pelo convite, né? Agradecer ao Guilherme pela indicação. E agradecido a Deus, né? Poder compartilhar um pouquinho da nossa trajetória com Cristo, né? E que vidas sejam edificadas aí, que sejamos canais de bênçãos aí todo o tempo. Sejamos testemunhos vivos e oculares aí para alcançarmos vidas, né? E frutificarmos, edificarmos na fé em Cristo Jesus. Amém. E aí, Enéas, como é que começou a sua trajetória, né? Você já conhecia Jesus? Teve um encontro? Como é que começou tudo, né? Na realidade, né? Conhecer Jesus, a gente conhece todos os dias, a gente vai conhecendo, né? Porque ele é infinito, né? Sim. E o meu começo, eu nasci em um lar evangélico, né? Graças a Deus, meu pai e minha mãe já vinham de uma vida cristã. Assembleia de Deus, os dois maranhenses, né? Vieram do Maranhão para cá e congregávamos na Assembleia de Deus. Então sou eu e mais 3 irmãos, somos 4 homens. E fomos já inseridos aí, né, no caminho certo, né? No caminho estreito e apertado, mas que nos leva à vida eterna. Amém. Amém. Seus pais... Você já nasceu aqui? Isso, em Braslândia, cidade tão distante, né? Mas estamos lá até hoje, né? Eu tô com 39 anos e só saímos de lá para algumas missões aí que Deus nos deu, né? Algumas oportunidades que aqui mais pra frente a gente pode já estar conversando, né? Compartilhando também. Bacana. Então quer dizer que seus pais eram da Assembleia de Deus, né? Isso. E você cresceu lá junto com seus irmãos. E como é que você foi parar na Batista, assim? Na Só Batista. curiosidade, na Luz do Mundo, É uma longa história, né? Quando chegou a época do G12, né? Teve um racha lá na Assembleia de Deus. E aí meu pai permaneceu, minha mãe saiu. E aí minha mãe também, nesse inteirinho, também se divorciou do meu pai. E aí ela nos carregou ali para a Igreja Universal. Foi para a Igreja Universal do Reino de Deus. No começo era uma igreja referência mesmo. Até hoje né? A questão de serviços sociais, né? E tudo mais, é uma referência. E aí começamos a congregar ali e vermos, né? Comecei a sentir falta de algumas coisas que tinha na Assembleia, que tipo o Ministério de Louvor, que a gente gostava muito, coral, essas coisas. E na Igreja Universal não, era um tecladinho, um cantor, e quando tinha, né? Porque não é todo mundo que toca teclado. Isso que eu ia perguntar, como é que funciona lá? É o teclado? Geralmente o louvor é um teclado, eu coloco um CD e todo mundo canta junto. Eu já fui uma vez que foi um CD, né? Eles colocaram a música lá. E era uma igreja grande, né? E isso. E aí, alguns pastores eram até afinadinhos para cantar, mas outros deixavam só o CD mesmo. Só vocês. Mas foi um tempo bom também de aprendizado também, né? Sim. A gente sentia falta de algumas coisas, mas a gente aprendeu muito sobre dízimos, ofertas e
como eu estava conversando anteriormente com o Daniel, sobre libertação também, batalha espiritual, a gente aprendeu muita coisa, né? Sim. Então, nessa passagem, a gente vai retendo o que é bom, né? E vai montando o quebra-cabeça da nossa identidade de vida cristã, né? Sim. Porque nem toda denominação, congregação tem esse viés, né? De libertação, alguns são mais palavras. É como o corpo de Cristo, né? Uns chamados para pregar, outros para curas e milagres, né? Então, para mim foi importante. Eu creio que para os meus irmãos também, né? Hoje eles frutificam muito nisso aí também, os mais velhos. Amém. Eu achei... Quero saber se tem alguma relação, Enéas. Eu acho que não, mas fiquei curioso. Diga aí. Você falou que teve uma divisão na igreja, naquele período, e em seguida seus pais se separaram. Essa divisão teve alguma coisa a ver com a separação dos seus pais? Tipo assim, a divisão primeiro, né? Seu pai decidiu ficar, sua mãe decidiu sair. Isso influenciou, né? Não, creio que não, né? Que aí depois nós fomos crescendo. Hoje a gente entende que foi uma questão de caráter mesmo em relação a atitudes, né, do meu pai e tal. Minha mãe, como uma serva de Deus também, ainda tentou segurar há muito tempo, mas teve uma hora que entendi. Não deu mais para caminhar junto, né? Tiveram que se divorciar. E como que você lembra assim, como é que foi a sua reação? Eu não fiquei tão impactado. Hoje em dia a gente colhe, né, essa questão da ausência de paternidade, né? Mas na época a gente ficou meio que sem entender, né? Porque era muito novo, devia ter uns entre 8 e 10 anos de idade. Então a gente não tem tanta consciência da gravidade do que está acontecendo, né? Sim. A gente só vive lá na edge da mãe, do pai, né? Quando visitavam. E aí, né, nesse sentido aí, a gente meio que se apega mais com quem a gente fica, né? Que a gente ficou com a nossa mãe, eu e nossos mais 3 irmãos. E aí hoje a gente olha para trás e glorifica a Deus, porque a minha mãe conseguiu segurar o barco junto com o Cristo, né? Que estava no barco, mantendo ali, se mantendo. E hoje, graças a Deus, todos estamos aí casados, com filhos, né, congregando e sendo aí úteis no reino, né? Amém. E você é o mais velho? Eu sou o segundo. Segundo, né? Do meio, então. Isso, mas o mais alto sou eu. Então... A pergunta tinha que ser, você é o mais alto? O mais velho não. Tem o mais velho, né, o Eduardo. Tem eu, o Enéas. Sou o Enéas. Tem o Melquisedeque. Também tem o nome, Rei de Salém, né? E o Jonatas. É uma coisa que eu sempre até tive dúvida, que o Eduardo é o único que não é um nome bíblico, né? Mas, graças a Deus, também é uma bênção. Meus irmãos estão no processo aí de cada dia, como eu, de conhecermos a Cristo e sermos aí conhecidos como cristãos, né? Imitadores de Cristo. Sim. Amém. Bacana. E os 3 jogavam também basquete? Rapaz, temos histórias aí, como somos referência lá em Braslândia, no basquete. Isso, inclusive quando eu entrei profissional e eles continuaram, né? Depois que eu comecei, aí eles meio que puxei eles. Só o mais velho que brincou um pouquinho, mas não levou tão a sério, né? Sim. Tinha um problema na perna, mas foi pro jiu-jitsu. Aí até um bom lutador até. E aí, quando eu me tornei profissional, aí no tempo que eu me aposentei, a gente montou um time e foi jogar um torneiozinho de 3x3 aqui em Brasília, e fomos campeões e fomos disputar o brasileiro lá no Rio de Janeiro, a etapa. E aí foi muito legal, né? Que a gente viajou como irmãos e atletas, assim, e ainda conseguimos ficar entre os 3 ou 4 lá, o terceiro ou quarto lá. E foi uma experiência muito legal. E como você falou, você é o mais alto. Isso. Mas os outros 2 também são altura parecida. Não? Minha? Eu tenho 2,2 metros. Eles têm, o Mel que tem 1,85. Aliás, o Jonatas, que é o caçulo, tem 1,85 e o Mel que tem 1,83. São até altos, né? Mas perto de mim... Quem trocava a luz? Quem trocava a lâmpada lá em casa? Até hoje sou eu, né? Bom que economiza uns degraus da escada ou às vezes nem precisa. Não precisa nem da escadinha, né? Não precisa. Bacana. Eu estava até comentando, né, com o Enéas antes de começar o podcast, né, que eu via ele no ônibus lá de Braslândia com uniforme de basquete, né?
Tempos de sofrimento, esse aí. Foi? E ele falou, né, que é um sonho mesmo, né? Esse tempo que você jogou basquete, né? Isso, o basquete entrou na minha vida, assim, num momento muito oportuno. Eu creio que foi de Deus mesmo, porque eu já estava no tempo estudando, aí eu tava uma época que eu tava matando aula para ir para casa do coleguinha para jogar videogame. E aí eu tava viciado em videogame e saía para ir para a escola e mudava o caminho e tal. E aí minha mãe uma vez Sua mãe começou a ficar... minha mãe me buscou lá uma vez e falou algumas coisas né? comigo. Me deu uma correção. Não, me deu uma correção, a vara da correção chegou. e até hoje eu me lembro, né, que ela me falava, esse caminho que você tá indo aí é o caminho da marginalidade, meu filho, e tal. Você tinha quantos anos? E aí eu tinha mais ou menos uns 14 anos. E com 15 anos, eu jogava muita bola na rua com os colegas, aí eu muito grande, né? Desde os meus 13 anos que eu comecei a prestar atenção que eu era diferente, desde os 12, aliás. Tava no 6º ano. Chegava perto dos professores, os professores, sai de perto de mim, cara, você é muito grande. Aí eu comecei a prestar atenção, né? Falei, cara, será que eu tô fora da curva mesmo? E aí fui esticando e quando com 15 anos eu tava com 1,90. Então eu tava muito alto. E aí 1,90 jogando bola, rapaz, parecia o Peter Crouch bronzeado. Então o cara muito descomunal. E aí os meus colegas falaram, não, a gente começou a fazer seed de basquete, vamos lá, vamos fazer um teste lá. E aí, cara, foi amor à primeira vista. Primeira vez que eu peguei a bola, tem que jogar lá na cesta. Teve uma hora que eu recebi a bola assim, brincando, aí eu olhei pro lado, pro outro e não tinha o que fazer. Eu joguei a bola de costas, a bola caiu. Eu falei, rapaz, é isso aqui que eu vou fazer. Gostei, né? Aí foi aí que o basquete me conquistou, me apaixonei. Bacana. E a partir daí eu comecei a, tipo, centrar, ter um Foco, norte, né? um norte pra vida, né? E aí comecei, o meu professor, que era o Jefferson Santana. Lá em Braslândia. Isso, é professor do CID. Até abraço para ele se ele ver a live aí depois. Foi um pai, né? Um pai para mim, assim, me direcionou como atleta, como pessoa, assim, me deu muitos conselhos bons. Inclusive, me adotou mesmo. Que quando foi para ficar no time, né? Ele estava só aceitando inscrição de crianças que nasceram em 85. E eu era o único que tinha nascido em 84. E ele falou assim, cara, eu infelizmente eu não tô podendo matricular o pessoal mais velho, estou ficando só com o pessoal 85. Aí eu fiquei triste, né? Eu falei, poxa. Aí ele falou assim, esperou um tempinho, mas falou, não, mas como você é um cara grande, né? Vou te dar uma oportunidade. E aí, no fim das contas, o único que conseguiu chegar mais longe pela graça de Deus foi eu que consegui chegar no profissional. Os demais todos pararam no meio do caminho, né? Então, Bacana, hein? vi que desde aí Deus já estava me direcionando, falando assim, eu tenho um projeto para você aqui. Enes, e para quem tá assistindo, talvez não tenha noção do seu tamanho, mas o pé dele tá ali, verdade. ó, embaixo da... Não, eu sou grande, de vez em quando eu bato o pé Aqui Teve que ter uma cadeira especial para Enéas, pra Verdade, baixar a altura. Fazer aqui uma adaptação. Pois E, Enes, você falou, né, que teve essa dificuldade, né, antes, né, de começar o esporte. E como é que foi a importância do esporte para você, né? Ainda muito jovem, né? Isso. Até para, né, constituir uma família no futuro. Questão de vida mesmo, né? O esporte me trouxe muita disciplina, né? Sim. De treinos, de ter foco, de ter um trabalho e um resultado, buscar um resultado, né? E muita dedicação mesmo, porque eu saía de Braslândia de madrugada e voltava à noite também. Saía mais ou menos, sei lá, 4:30 da manhã e chegava 10, 11 da noite. Então eu dormia muito pouco. Eu me doei muito pro esporte, assim. Foi uma paixão, assim. E Deus foi me honrando, foi abrindo portas, né? Eu comecei com 15 anos, com 16 eu já fui convidado para ir para um clube. E aí comecei a vida de atleta mesmo, né?
Por isso que ele me via nos ônibus, né? Às vezes os ônibus mais baixinhos chega aí triste assim, ó, o pessoal achava que eu tava chorando, mas eu tava baixando pra não bater a cabeça. E período mesmo de realmente, né? De determinação mesmo, que não era fácil não, né? Na realidade, nenhum atleta no Brasil as coisas são fáceis, né? Sim. A gente vê até no futebol que é O mais popular, né? o mais popular e abre mais portas em relação a finanças, mas até Sim. nisso a gente vê muito talento ficando no meio do caminho porque não teve a oportunidade, não teve o empresário certo e às vezes eles se aproveitam dessas coisas, mas é complicado. Você treinava no plano. Isso, eu treinava ali no unidade de vizinhança e aí com um ano de treino, mais ou menos 1 ano e meio, aí consegui ser convocado para a seleção de Brasília. Aí foi minha primeira viagem de avião e tal. E aí fui para Recife, a gente jogou lá e a partir daí, dessa convocação, aí a gente conseguiu uma medalhazinha de 2º lugar. E aí eu consegui uma bolsa atleta. Como minha mãe era faxineira e costureira. E aí ela saía, nossa infância toda praticamente, ela saía para trabalhar e deixava a gente sozinho para ir trabalhar, porque não tinha quem deixar. Às vezes os vizinhos ajudavam, cuidavam da gente, a gente ficava ali e tal. Mas graças a Deus, o Senhor, hoje a gente vê que o cuidado que Deus teve conosco, né? Que nunca aconteceu nada de grave e tal. E quando eu comecei a receber essa bolsa atleta, eu já entreguei logo tudo, dei a conta da minha mãe e falei, a senhora já fica com esse dinheiro aí. E aí já ajudava em casa, então foi assim, uma bênção de Deus, assim, uma provisão para ajudar, né? E aí ela também começou a descobrir problemas cardíacos e tal, e ficou mais impossibilitada, então foi assim. Hoje a gente olha para trás e vê, cara, como Deus é maravilhoso, né? Amém. E o Senhor provê, né? A gente acha que é tudo por acaso, mas tudo tem um propósito. Eu creio. Glória a Deus. E aí, nesse inteirinho, o meu sonho era ir para São Paulo, porque São Paulo sempre foi o point, o lugar mais top para tudo, né? A gente vê os nordestinos indo para lá para procurar emprego, mas a terra não dá oportunidade. E lá, basquete alto nível. E aí meu sonho era ir para ali, pro basquete ali, jogar ali, só que... E aí Deus foi me abençoando, consegui a bolsa atleta e tal, e comecei a estudar, continuei estudando, e naquela luta aí foram montar um time num colégio particular, chamado Santa Doroteia, fica ali na Asa Norte. E aí eles ofereceram uma bolsa de estudos para os atletas, 100%, para montar o time e jogar os jogos escolares. Sim. E aí me ofereceram essa bolsa, e aí eu agarrei, eu falei, cara, que legal. Eu peguei a oportunidade. E aí a luta foi maior ainda, né? Que aí, quando eu tava no vizinhança, ainda chegava um pouquinho mais cedo. E aí, a partir daí, eu comecei a estudar de manhã, aí já ficava Pra treinar à tarde, de fazer academia, treinar, e só chegava à noite. Então, aí começou a ficar mais desgastante ainda. E aí... Teve um tempo, fiquei 1 ano tranquilo, né? Tudo novo, a gente, né? No ápice ali e no gás. Aí começaram a acontecer algumas coisas que eu fiquei chateado e tal. Uma vez eu tava muito cansado e aí acabei dormindo no banco lá do clube, e aí alguém pegou e chamou o meu técnico e falou pra minha mãe e tal. E eu fiquei muito chateado, porque eu falei, cara, eu já saio de casa de madrugada, eu não resisti, né? Era pra eu estudar, comecei a estudar, e você tá cansado, você começa a ler, você dorme. Aí eu fiquei revoltado, falei, não, cara, não vou mais fazer isso, não. Eu não preciso disso aqui, não, é muita humilhação e tal. E eu falei com a minha mãe revoltado, falei, não, cara, vou jogar pro alto, vou caçar outra coisa pra fazer. Falei com a minha mãe, meu filho, pensa melhor. Falei, não, mãe, não aguento isso aqui não e tal. E aí... Falei com ela, ó, tô indo, hoje é o último treino, eu vou lá e vou falar, vou me despedir, nunca mais vou voltar. Quando eu cheguei na parada, tinha uma senhora com 3 ou 4 filhos. E uma senhora bonita, assim, e eu falei, rapaz, que... Aí eu pensando, que senhora bonita, rapaz, tem esse tanto de filho e ainda tá bonita.
Rapaz, aí ela veio na minha direção, essa mulher. E aí ela começou a falar assim comigo: ô jovem, Deus manda te dizer. Aí eu já falei: o Senhor me perdoa. Achando a rima bonita. Eu falei: o Senhor me perdoa. E aí ela começou a falar: o Senhor manda te dizer para você não desistir. Tão somente persevera, porque eu sou contigo. E vou te levar a lugares que você nem imagina. E aí quando ela falou isso, ela falou: tão somente persevera, porque eu sou contigo. Cara, me veio, sabe, aquele negócio de super saiyajin, um poder. Você sente assim a coisa tomando conta de você e eu me senti fortalecido naquilo. E nunca mais vi essa mulher. Eu falei: eu era um anjo que Deus mandou, nunca mais vi. E fiquei com aquilo e me deu força, né? E eu peguei aquela palavra: persevera, perseverar. Falei: cara, eu vou passar o que for passar, mas eu vou perseverar porque o Senhor falou que está comigo. E aí perseverei. Quando ela falou isso, eu pensei: cara, lugares que eu nem imagino. Tá? Falei: eita, eu vou para São Paulo, que top. E aí passou acho que um ano. Depois disso aí, esse meu técnico, que já não tava me acompanhando tanto, porque estava no CID, eu estava no Vizinhança, ia ter uma peneira no time de Araraquara. E aí, se vocês puxarem no histórico, Araraquara foi um time top que ganhou vários brasileiros aí. Foi o Araraquara e Coque aí. Na época que montaram esse time. E aí eu fui fazer esse teste, ele me levou, pagou tudo, me levou e tal. Aí fiquei entre os 10 nessa peneira, nesse teste. E aí só sei que fiquei entre os 10 e aí ia ficar, só que o time não quis ficar com a galera, porque o time do Palmeiras tinha se desfeito. Ele pegou o elenco do Palmeiras todinho e jogou. Montou, né? E montou, e aí deixou a gente tipo de time B. Se acontecesse alguma coisa, chamava a gente. Aí a gente ficou meio frustrado. Aí um técnico de São José do Rio Preto procurou esse pessoal, a comissão técnica de lá, e falou: me dá esses atletas aí, essa relação aí, que eu vou montar meu time então. E aí foi assim que eu fui convidado no ano seguinte para ir para esse clube do São José do Rio Preto, América de Rio Preto. Então, Aí, seu sonho foi já realizado aí. Aí realizou aí. Em São Paulo. Mas era algo que você nem imaginava, isso aí você imaginava, né? De São Paulo eu já imaginava, já tava, né, ali já orando a Deus pedindo, né? Até o momento que eu tava desanimado. E aí o Senhor foi ali, injeção de bom ânimo, né, através daquela palavra daquela serva ali. E aí eu comecei a perseverar. Aí fui, joguei uma temporada, um ano lá, fiquei um ano lá e voltei. 2004 para 2005, isso. E aí eu voltei, beleza, já realizou, já me levou, porque lá quando eu fui para São Paulo, rapaz, eu conheci os 4 cantos de São Paulo ali, que os torneios eram pelo estado de São Paulo, a gente viajava muito lá. É mesmo, aí eu falei, né? Não é só capital, o interior todinho. Não, o interior né? todo. E aí a gente conheceu muito lugar e tal. E eu já voltei satisfeito, olha, beleza, São Paulo, mas eu conheci vários lugares de São Paulo, lugares que eu nem imagino, então amém. Se cumpriu a profecia, né? E aí, daí pra frente, não. Aí quando eu voltei, já voltei tranquilo. Falei: não, agora eu vou só estudar, né? Eu vou caçar um emprego, tá, tô tranquilo. E aí o meu ex-técnico, que era desse time do Santa Doroteia, começou a trabalhar na área de marketing. De marketing no time do Universo, na época que tava montando em 2007. E aí ele falou assim: Ernesto, tô precisando de um cara aqui pra treinar aqui. Eu falei: não, eu tô de boa, já parei, já. Aí ele falou: não, cara, vem aqui, a gente dá um jeito de pagar a tua passagem, a gente vê aí até pra fichar aí e tal, qualquer coisa. Eu falei: então tá, né? Tô fazendo nada mesmo, fazer o que gosto. Aqui em Brasília. Aqui em Brasília. Quando voltei, já tava satisfeito, achando que já tinha acabado, né? Aí comecei a treinar lá e o Pipoca, o jogador era o pivô da época do time, né? Pipoca, sim, eu lembro campeão aí de Pan-Americano e tudo mais, em cima dos Estados Unidos. Então tinha o Pipoca, tinha o Rato, tinha uma galera boa.
tinha Brasília, tinha os jogadores de referência que a gente via na TV, né? E eu olhando assim, cara, que legal. Aí o Pipoca, primeiro treino, eu sempre fui corredor e pulava bem e tal, era magrinho. Eu ainda tô magrinho, né? Mas na época eu era mais magro ainda. Saía dos 80. E aí ele via que eu corria o treino todinho e falou, cara, eu quero esse cara aqui no time, porque quando a galera tá desanimada, ele passa correndo igual uma bala e os caras têm que correr atrás dele. Então ele vai ser o coelho do time. E aí, Pipoca botou pressão lá e consegui entrar pro time, começar a treinar e tal. E aí fui ganhando meu espaço, né? Ganhando meu espaço, foi um momento de dificuldade também, até eles me ficharem e tal, mas aí a partir de 2008, ainda treinei um ano assim, aí em 2008 eu consegui entrar pro time mesmo. E aí a partir daí que começou realmente aquela palavra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus, né? Que aí, minha primeira viagem internacional, a gente foi para um sul-americano em Mar del Plata ali. Nossa. E aí começou a ganhar dimensão, né? Da promessa de Deus. E aí, eu, perseverando, sempre sorrindo e eu sempre servo, né? Graças a Deus. Aí, aquilo começou a tomar muito meu tempo também, né? Que às vezes chegava momento de final de ano e tal, eu tava viajando e tal, era coisa que eu gostava, mas por um lado, estava sacrificando o lado da família, o lado de estar congregando e tal. E aí chegou um momento que, em 2010, eu já estava meio que como fala, cansado, né? Que eu não estava ficando rico. Fazia o que gosta, mas não estava ficando rico. E aí começou a estressar algumas coisas nessas questões. Minha mãe adoeceu, mas aí eu viajei, né? Nessa época aí, viajei vários países, conheci a Venezuela, conheci a Argentina, a gente ia bastante para a Argentina, que tinha um sul-americano, a gente ia muito para lá. E aí fui para o México e o lugar mais longe que eu fui também, a gente foi para o Paraguai também. O lugar mais longe foi a China, a gente ficou 20 dias na China. Fomos fazer uma pré-temporada lá, divulgando uma marca lá, legal, na época. E aí experiências assim que só Deus, né, nos dá. Deus tira a gente ali de Braslândia, a terra do nunca, e nos leva a lugares que a gente nem imagina. E aí, quando eu estava disposto, já resolvido, né, a encerrar a carreira, né, nessa época foi a época mais vitoriosa do Brasília, né? Graças a Deus eu participei dessa época que a gente foi campeão brasileiro, campeão das Américas, campeão sul-americano. Inclusive, eu trouxe até aqui uma prova, né? O pessoal fala assim, esse Enéas é pescador, fica contando história. Eu trouxe aqui a prova aqui, ó. Uma lembrancinha aqui da Liga das Américas aqui. Não sei se dá pra ver aí. Da Liga das Américas a gente foi campeão lá no México. Deixa eu levantar aqui. Deixa eu levantar aqui. Também. Aí tem a medalhazinha aqui. Deixa mais um pouquinho pra cá. Chegar pra isso. Cá. Aí a Liga das Américas aí, ó. Pessoal, conferir. Pra falar assim, não, esse Enéas é só história, não. Mas Deus é assim. Nosso Deus nos leva a lugares onde a gente nem imagina, né? Amém. E glória a Deus por isso, né? Às vezes as pessoas falam assim, tem um sonho, mas é distante demais. Mas com Deus e para Deus nada é impossível, né? Verdade. Sim. E quando a gente acredita na promessa, que ela passa pelo teste do tempo, né? E ela se realiza quando a gente persevera, né? A palavra que ele me deu foi perseverança. Então, dentro desse universo do basquete, né? Do esporte, eu consegui galgar algumas coisas que eu nem imaginava, né? Que é viajar o mundo, alguns países, e poder conhecer outras culturas, e até para valorizar o que a gente tem aqui, né? Sim. E aqui o nosso país é realmente um país muito rico, né? Quando a gente vai para fora, a gente vê que aqui é diferenciado mesmo. É uma terra abençoada. É interessante que você deu ouvido à palavra, né? Você foi desafiado a perseverar, a permanecer, mesmo diante daquele momento de frustração. E foi o que fez a diferença, né? Exatamente. Né? No meio, nesse inteirinho aí, cada diário, né? A gente passa por algumas humilhações, algumas questões. Teve uma época que eu tive que ajudar a limpar a quadra, né? E ajudar a lavar o uniforme. Então, eu vejo a minha história hoje, né? Depois de experiente, né? A gente olha e eu comparo muito com José,
que José era um sonhador também, Sim. né? Até ele conseguir realizar os sonhos que ele tinha, que Deus dava para ele, ele passou por muitas humilhações, por prisões, por Sim. perseguições. E eu comparo minha trajetória com a dele também, que eu sonhava e também passei por momentos muito difíceis mesmo. Mas essa palavra, quando vinha perseverança, cara, ela me abraçava assim, que no meio das lutas, no meio das dores, eu conseguia tirar um sorriso, né? E fazer as pessoas rirem. Via que tinha pessoas ali, tinha condições até melhores que eu financeiramente ali dentro do time, mas que precisavam de uma palavra e eu me deixava usar mesmo. Falava, cara, Deus não quer isso pra você. E consegui dar alguns conselhos. E olha que eu era o mais novo, mas é aquilo, quando Deus quer te usar como instrumento, ele usou ali José, era o mais novo também, no Egito. Então, E a palavra diz que a perseverança gera esperança, né? exatamente. Sim. Então, isso, dentro desse contexto, então, eu fui forjado também, não somente como atleta, mas também Deus foi me direcionando para algumas coisas, como conselheiro, né, eu sempre fui muito observador, sempre fui amante da palavra, né, ia nessas viagens, sempre levei minha bíbliazinha meditando ali e tal. Isso que eu ia te perguntar, porque você falou que era difícil, né, congregar por causa do esporte, Isso, né? exatamente. Mas mesmo assim você não deixou, né, Não deixei. de buscar a Deus, de ler a Bíblia, Sim. né, a palavra. Eu tinha uma base muito forte, né? Minha mãe ela nos direcionava muito com amor. A gente tinha alguma dúvida bíblica, ela, em vez de te falar, ela falava assim: meu filho, abre em Salmo tal, versículo tal e lê aí. E eu ficava impressionado com isso. Tipo, a sua resposta Já tava ali, você entendeu? Aí você não entendesse, ela pegava aí ela pegava uma concordância bíblica. Então, você não entendeu? Agora lê, então, João tal. Eu ficava lá isso. Caramba, hein? Hoje eu olho pra minha mãe, né? Antigamente eu falei, cara, minha mãe era diferenciada. Eu vejo alguns pastores mestres hoje, eu falei, minha mãe é desse nível pra cima. E minha mãe era usada demais, evangelista, usada em dons de cura e revelação, e ela, assim... Te desafiava, né? Desafiava, e não Buscar somente a mais mim, conhecimento. sim, e meus irmãos. Às vezes acontecia. Em Braslândia, essa semana, teve uma tempestade lá que destruiu muitas casas lá, né? Muitos telhados e tal. E eu me lembro que a minha casa, a gente morava num barraco, né? E aí as casas ao redor, todas de alvenaria, todas as casas, né, seguras e tal. E na nossa casa tinha um pezinho de abacate, e nossa casa de madeirite, aquelas telhas finas. E quando tinha esses temporal de vento, minha mãe chamava a gente, falava, vem cá, meus filhos, junto aqui na sala, vamos orar a Deus para Deus guardar a nossa casa. Quando acabava a tempestade, a gente saía, tava todo mundo, os vizinhos em volta da nossa casa, olhando impressionado, porque as casas de alvenaria todas voaram as telhas e desabavam, e a nossa, uma casinha de madeira com o telhado frágil, ficava intacta. Uma telha não voava, e a minha mãe ensinava. Mas ela estava firmada Na rocha, e nos ensinando a nos firmar na rocha, né? E Sim. a gente já via ali os prodígios, já viu o agir de Deus ali desde pequenos. Então não tem como a gente não ter uma base, e a gente, não importa onde a gente estivesse, né? Do outro lado do mundo, na China ali, por exemplo, tava ali com a minha bíbliazinha. Sei que na China não podia, mas tava ali. Escondida, né? Glória a Deus. E dentro desses aconselhamentos, eu tenho até um testemunho muito interessante. Na época que eu fui para São Paulo, até pulei essa parte que eu tô tentando resumir, que é muita coisa. Não. Mas a gente morava numa república com 12 atletas, eu e mais 11. E nessa época que eu fui para lá, não tinha encontrado nenhuma igreja para congregar, né? E aí o pessoal, eu sempre gostei de música. E aí tava uma época que eu tava ouvindo muita música eletrônica. Aí eu pensei, cara, eu vou para São Paulo agora eu vou tocar o terror, vou conhecer tudo que eu quero, né? Eu vou pro pagode, vou pra boate e tal. E aí, chegando lá, primeira oportunidade foi pra uma boate. Falei, boate, tuts, e jogo de luz e fumacinha. Eu falei, cara, isso aqui é sensacional. Isso aqui é muito massa. Aí fui no final de semana, aí fui no segundo. Tava muito massa. Aí quando chegou no terceiro,
Aí eu ressuscitei. Que aí parece que o Espírito Santo me incomodou e eu comecei a observar. Parei, né? Já estava meio que acostumado. Já, não, beleza. Já perdi a curiosidade do som, do jogo de luz, a fumacinha, dos squash, beleza. Das dancinhas da galera. Aí o Espírito Santo me chamou pro canto, me parou pra eu observar o que estava acontecendo ao redor, né? Pessoas fumando, pessoas bêbadas, pessoas passando mal, pessoas uma beijando a outra aqui e ali, sem um parceiro fixo. E aí aquilo começou a me incomodar e eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Isso aqui não é pra mim. E aí nesse dia eu falei, cara, isso aqui não é meu lugar. E aí fiquei incomodado, fiquei enojado de mim mesmo. E aí fiquei com... Deus até me marcou, eu creio que o som tava tão alto que eu fiquei com uns 2 dias com o ouvido zumbindo. Pra eu não esquecer que aquele negócio ali não era pra mim. E aí fui no pagode também e tal. Aí fui no pagode 1 ou 2 vezes, aí parei. Aí o pessoal... Aí descobri uma igreja, rapaz. Tinha uma Assembleia de Deus lá perto de onde a gente morava, ó. O inimigo me cegando. Era pertinho do ginásio que a gente treinava e eu não via aquela igreja. Aí eu falei, rapaz, final de semana eu vou vir aqui congregar. E comecei a ir, a Assembleia de Deus, falei, já nasci na Bleia mesmo. Nasci na Bleia, não vou estranhar não. Aí comecei a ir e tal. E aí com mais ou menos 1 mês indo, aí o pessoal, poxa, Enéas, você nunca mais foi lá no pagode, pô, você é mó legal e tal. Você é um cara bacana e tal. O inimigo, né, querendo pescar de volta. E aí eu já estava firmado na rocha, de novo. O Senhor já tinha me despertado. E aí eu peguei, falei, não, vou pensar. E fui orar. E aí Deus me deu uma estratégia. Que aí toda vez que eles chegavam, eu fechava meu quarto, botava ali um diante do trono, botava um louvor, tinha um sonzinho que a gente comprou lá nos usados. Aí eu ficava ouvindo música e eles faziam festa lá, tocavam terror e eu ligava o meu som alto para não ouvir a bagunça e tal. E aí no outro dia eu ficava vendo os caras passando mal, de ressaca, dando trabalho. E eu falei, cara, que vida, que graça tem isso. E aí o Espírito Santo me deu uma tática, falou assim, ó, desafia eles. E eu peguei e falei assim, eles pegaram, poxa, Nes, mora lá e tal, o pessoal do meu quarto e tal. E o pessoal, parece que fizeram uma reunião pra me chamar. E eu peguei, aproveitei e falei, não, eu só vou pra esse negócio com vocês aí se todo mundo prometer que no dia que eu for ninguém vai beber, vai tomar só refrigerante e a gente vai se divertir sem álcool, sem nada. Aí os caras, não, pô, aí não dá. Eu falei, não, que graça tem? Você chega no outro dia, os outros te zoando porque você pegou uma menina feia que nem se lembra. Aí fica passando mal aqui, dando trabalho, dizendo que ama todo mundo. É uma falsidade. E aí... Beleza, aí eu lancei a primeira e o pessoal ficou meio assim, vamos pensar. E quando chegou no final de semana, os caras, bora lá, Enéas. Eu falei, e aí, vocês vão fazer o pacto então? Juntou a galera todinha. E aí, fala, não, beleza, nós vamos beber não. Então bota a mão aqui todo mundo. Aí botava a mão todo mundo. E aí fomos, né? E aí quando chegamos lá nesse dia, tinha até um time de vôlei feminino lá e o pessoal se divertiu bastante. Ninguém bebeu. E a gente no caminho eu falei assim, ó, se eu ver alguém comprando alguma bebida, eu vou virar pra trás e vir embora. Aí, galera, aí eu vi que Deus já estava agindo aí através da minha vida pra ser um líder, um influenciador, né? Aí fomos nesse dia, voltamos e o pessoal chegou, cara, nunca me diverti tanto, cara. Nossa, a partir de hoje eu não vou mais beber não, para ir pra balada não, e tal. Eu falei, eita, glória a Deus. E aí, no meio disso tudo, consegui levar alguns pra igreja. Que benção. Consegui levar alguns pra igreja e 2 ou 3 firmaram lá comigo e tal. E aí tem um outro testemunho muito top. Que tava interior de São Paulo, é muito, muito quente, né? E aí teve um dia que tava muito quente, e o céu azulzinho. E aí, eu colado com o Jeová, ouvindo diante do trono direto. Tava indo pro treino aí de manhã. E aí a gente terminou o treino e muito quente dentro do ginásio. E aí a gente saiu, o pessoal, cara, tá quente demais. Aí eu falei, não, mas hoje mais tarde vai chover. Rapaz, pra quê? O time todo, cara, tá curtindo, tá fumando um negócio, rapaz, tá doido? Vai chover ao céu, não tem uma nuvem. Aí eu falei, então tá.
Aí almoçamos e descansamos e voltamos pro último treino da tarde, que era das... Né? das Você 3 não às viu 5. nenhuma pequena nuvem do Não. tamanho da mão de um E homem. realmente não tinha visto, não. Eu falei na autoridade mesmo e o pessoal Profetizou, riu. né? Profetizei. Amém. E descansei. Falei, ó. Cara, quando terminou o treino das 5 horas, aí o pessoal tava indo pro vestiário tomar banho. Começou uma ventania. Uma ventania e parecia que tinha uma mão, alguém querendo arrancar o telhado do ginásio, assim, ó. E os caras, meu Deus, que é isso? Que é isso? E começou a choveu granizo, cara. Choveu granizo nesse dia. E o pessoal ficou do louco, falou, meu Deus, é Moisés, é um profeta aqui, e não sei o que, e ficaram... Aí eu falei, cara, quando Deus quer te usar, né, a gente só tem que se deixar ser útil. E aí, a partir daí, eu creio que Deus fez isso também para eu conseguir ganhar essas vidas, algumas vidas, né? E aí o pessoal começou a me ver como profeta mesmo. O pessoal começou a me pedir conselho sobre namoro. O conselho, não, Enéas, eu tô vacilando nisso aqui, me ajuda aí, ora por mim. E aí eu comecei a ser Glória a Deus. meio que o pastor do pessoal. Então, foi uma experiência muito boa, assim, tremenda, do que Deus pode fazer quando a gente persevera nos caminhos dele, né? E você era novo, né? Nessa Eu época? tinha Que 17, 17 16? para 18. 17 para 18, né? 18 anos. Então, já estava ali, além ali da profecia, né? Já testemunhando o agir de Deus, né? Sim. As profecias, os milagres de Deus, né? Amém. E aí, quando eu voltei para cá, no final do ano, no final da temporada, eu vim para casa. Aí meu telefone toca no Natal. O pessoal, Enéas, Feliz Natal e tal. E aí eu fiquei impactado porque eu não sabia a dimensão que tinha tomado isso. O pessoal me ligando para dar satisfação, falando, Enéas, eu vou tomar um vinhozinho aqui agora, um champanhe, mas é só agora. Olha aí. No ano novo já aparece, só para comemorar, beleza? Eu falei, oxe, cara, não, você não me deve isso não. Eu falei, não, pô, a gente fez o pacto. Eu falei, glória a Deus então, meu irmão. Ó, e continue firme com Jesus. Amém. E hoje em dia eu ainda tenho contato com alguns e estão firmes com Jesus. E isso é tremendo, cara. A semente foi lançada e frutificou em alguns, né? De 12, alguns foram salvos e estão aí ainda no caminho. Então são experiências além da realização do profissional, né? Sim. Mas a realização ali ministerial, assim, o quebra-cabeça ali. A perseverança não alcança só você, né? Alcança aqueles que estão ali. Exatamente. O propósito de Cristo na nossa vida não termina na gente, né? Sim, a bênção, né? Ela transborda, né? Sim. Glória a Deus por isso. E aí a gente acha, a gente que é servo de Deus, né? A gente acha que eu vou ali meramente para trabalhar. Eu vou ali meramente para jogar um basquete. Mas nós somos testemunhas vivas, né? Somos luz do mundo e sal da terra. Então, existe um propósito. Mesmo a gente não querendo, existe um propósito através da nossa vida, através da nossa conduta, né? A gente acha que não, mas a palavra de Deus é realmente viva e eficaz, né? Porque nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas e achando que não estamos sendo observados, e as pessoas observavam, que falam assim, poxa, Enéas, tá todo mundo indo pra balada, tu vai pra igreja, cara. E aí alguns falaram, não, você é diferente mesmo. Aí até quando montou o time feminino, o time feminino falou assim, não, Enéas, a gente sabe que você é um cara certo, porque o cara de boa índole, porque enquanto tá todo mundo indo pro lado, você tá indo pra igreja ali, tá indo buscar o Senhor e elas viram, alguns falaram assim que os pessoal comentava, falava, o Enéas é um líder, porque muita gente se espelha nele, ele nem sabe, mas às vezes pede um conselho para ele lá e eu nem tinha dimensão disso. Depois, no Natal, que eu fui saber o que Deus tinha feito, né? A grandiosidade que atingiu aquele propósito ali. Sim. Então, glória a Deus por isso. Amém. E você via também a mão de Deus na competição? Tipo, sim, Deus te abençoando? Parecia que no treino era uma coisa, no jogo parecia que o negócio era tipo um som de Sansão, né? A gente conseguia fazer coisas que a gente nem imaginava. Teve uma época que eu tava impressionado, que eu tava
existe um ditado que diz assim, que você atinge o nível do adversário com o qual você está lidando. E eu treinando direto ali com aquela galera, né? Alex, Nezinho, Arthur, Valtinho, Estevam, esses caras de seleção, esses caras de alto nível. E a gente, automaticamente, vai alcançando o nível deles. Vai Então, subindo. então tinha treinos que eu acabava com um treino, acertava arremesso do meio da quadra, e de longe, com marcação em cima, e os próprios caras ficaram, cara, você tá no nível aí que... Teve um momento lá que até deu até uma confusãozinha lá que eles estavam cobrando, porque eu sempre recebia um salário inferior comparado ao desses caras, né, alto nível, e aí os caras estavam falando, poxa, o Enéas pode ajudar o time aí a descansar o Alex, a descansar uma coisa, dá pra jogar, o cara tem nível pra isso, mas aí a gente via também que as forças contrárias também agiam, né, e aí eu comecei, isso também começou a pesar também pra eu me incentivar a parar, né, porque eu fui ficando desgastado, porque eu comecei a ficar no dilema, cara, beleza, tô fazendo o que gosto e tal, mas agora já tô num nível que eu já posso frutificar mais nesse sentido. E aí o técnico não colocava, não tinha um retorno, e isso, né? os jogadores ainda brigavam, né, esse pessoal de renome ainda, Nezinho, cansei de ver Nezinho, Alex pagando sapo lá e tal, arrumando algumas confusões, e eu comecei a ficar... Você isso fala meio... questão de ego mesmo, né? Aí eu comecei a meio que me perder o controle, né? Comecei a me sentir assim, já meio que orgulhoso. Poxa, os caras estão admitindo que eu tô bom e o Porque técnico não enxerga isso e tal. E aí eu comecei, né, me desgastar nesse sentido, e aí comecei alguns problemas com o técnico na época também. E, na realidade, o time todo já estava com problema com o técnico. Inclusive, essa Liga das Américas que a gente conquistou aqui foi uma coisa de Deus, porque o time estava meio que rachado, né, e não queria jogar a final porque estava com problema de relacionamento. Mas Deus agiu lá, e o Alex conseguiu. Eu ficava ali no banco na oração também, intercedendo: Senhor, abençoa-nos, conceda essa vitória. E a gente conseguiu essa vitória, ganhamos de 1 ponto no finalzinho, o arremesso do Alex, e foi sensacional, uma sensação ímpar, assim, você ganhar uma Liga das Américas fora do seu país, né? E é coisa de Deus, coisas que Deus nos leva a ver, né, que por nós mesmos não teríamos capacidade. E lá na China, quando eu tinha decidido parar, falei, né, essa é a minha última temporada, quando acabar essa viagem eu vou parar. Deus usou um atleta, o Márcio Cipriano, meu brother, ele tem até coach agora, de vez em quando eu curto algumas coisas dele lá. E Deus usou ele, a gente estava viajando várias cidades ali da China, né, fazendo divulgação, e ia fazer alguns jogos. E aí, dentro de uma viagem dessa, ele se levantou dentro do ônibus, estavam todos os jogadores, comissão técnica, e ele se levantou dentro do ônibus, e eu vi, assim, eu estranhei, porque ele levantou e falei, eu quero... Ele sempre cantava rap, aí ele pegou e sempre teve uma boa oratória para conversar, e aí ele falou assim, começou a falar, quero falar aqui hoje de um cara, né, que saiu lá de um lugar onde não tem nem no mapa, e realmente não tinha, todo lugar que a gente ia, olhava o mapa do Brasil, todo mundo falava assim, eu moro aqui, e tu, Enéas, onde é que você mora? Sua cidade não tem nem no mapa aí. Até explicar que é uma cidade satélite, né? Satélite, pois é. E aí tem uma cidade em São Paulo que tem um nome parecido, que Sim. é Brasilândia, né? Brasilândia. O nosso é Brás. E aí o pessoal até confundia, não, a minha é lá no DF, quase Goiás. Uma cidade satélite. E aí ele começou a falar a minha trajetória todinha, né, de ali como atleta, e ele falando, cara, e aí a gente é um cara que sempre tava alegre, a gente sabia que tava passando por alguns perrengues lá, mas o cara sempre tava com um sorriso, sempre fazia a gente sorrir e tal. E aí ele pegou e falou assim, esse cara é um exemplo de perseverança. Cara, quando ele falou isso, véio, eu senti a presença de Deus na hora, assim, Deus falando assim, ó, já cumpri tudo que eu tinha para cumprir. Amém. E aí eu falei, cara, é agora, eu vou parar. É o Senhor mostrando assim. E aí ele pegou e falou assim, onde a gente vai?
o pessoal pergunta, eu acho que eu vou dar um autógrafo. O cara, não quero autógrafo não, sabe aquele cara lá que tem um cabelo assim, de trancinha? Aí o Enéas, esse cara, o cara é massa demais, o cara venceu, o cara perseverou. E aí eu falava assim, cara, então todo lugar que ia no mercado, todo mundo conhece ele. Então o cara que foi uma referência de Vitória, né? Que veio da periferia, como ele também tinha vindo de Capão Redondo. E aí ele falando, cara, é um exemplo de perseverança e tal, e pediu para todos aplaudirem, né, a minha trajetória até ali, e todos aplaudiram, cara, foi muito emocionante isso aí, me marcou muito. Com certeza. Lá na China, aí ele falou, agora eu tô aqui do outro lado do mundo, o cara sai de Brasilândia, tá aqui do outro lado do mundo, então, para mostrar que é possível e tal. Então, se a gente tiver com Jesus no barco, meu irmão, a gente é capaz de vencer exércitos, transpor muralhas e conquistar o impossível, realmente. Amém. Né? E eu olho para trás e vejo quantos tinham mais capacidade do que eu e não conseguiram chegar. Então, eu só glorifico ao Senhor mesmo, dou glória a Deus. São poucas pessoas que ouvem essa história minha, agora vai ficar registrado, porque as pessoas falam assim, poxa, né, você percorreu o mundo, mas você não se gaba disso, porque eu sei de onde veio, eu sei que foi o Senhor, não foi nada de mim, totalmente. E é interessante porque hoje a gente tem muitos jovens que são apaixonados por algum tipo de esporte. Sim. E mesmo naquela área ali do esporte, você pode continuar servindo a Deus, sendo fiel, né? E vivendo o impossível que Ele pode fazer, né? Proporcionar. Exatamente. Analisando aqui, Daniel, Deus deu uma promessa para ele foi perseverante e Deus honrou ele ainda, né? Sim. Porque ele teve esse entendimento, né? Depois do Espírito Santo, ó, chegou aqui o final da promessa, é isso aqui, né? Bênção demais. Top. Exatamente. E eu ainda pensei, Senhor, eu não sei fazer. Quando eu pensei em parar, falei, Senhor, eu não sei fazer nada. A minha vida tem isso, né? Isso, ó, eu joguei basquete dos 15 aos 26. E eu falava para Deus, Senhor, eu não sei fazer mais nada além de jogar basquete. O que eu vou fazer? Se o Senhor cuidar de mim, eu vou ser fiel na tua casa, vou voltar e trabalhar. Mas cuida de mim. E o Senhor tem cuidado de mim até hoje. Né? E Ele é um pai, né? Eu tenho muitos testemunhos assim da paternidade do Senhor, assim, Glória a que Deus. faltou do pai físico, o pai eterno. Uma vez minha mãe, eu precisei de um tênis nessa época que eu fui jogar lá na escola particular, né? Sim. E aí fui pedir pro meu pai um tênis e tal. E ele, não, tudo que eu tenho, eu não tenho condição de dar tênis, não, que já te dou tudo na pensão lá e tal. Aí eu fiquei muito chateado nesse dia, né? E aí minha mãe pegou e falou assim, meu filho, ela viu que eu fiquei muito chateado, e ela falou, e eu falei assim, eu não vou mais considerar esse cara como meu pai, não. Toda vez que eu precisei, nunca. E aí minha mãe, né, veio aqui naquele princípio bíblico de honrar o pai e a mãe. Minha mãe sempre foi usada por Deus nesse sentido para que a gente pudesse honrar, né, mesmo não merecendo, né. E aí ela me pegou, é pela posição dele, né? Isso. E aí ela pegou e me falou assim, meu filho, quem é seu pai é Deus. Quem cuida de você é Deus. Essa palavra me marcou, que aí eu falei, então, amém. Meu pai agora, a partir de hoje, vai ser Deus. Eu vou considerar Deus vai ser meu pai. E Ele que vai me suprir. E a partir daí, dessa data, desse acontecimento, eu joguei basquete, eu acho que dos meus 15 aos meus 26 anos. Eu nunca comprei um tênis de basquete. Ganhou. Eu sempre ganhei. Os caras compravam o tênis e falavam assim, Enéas, esse tênis chegou dos Estados Unidos agora, eu não gostei desse tênis, não. Vê aí se dá pra você. Aí os caras me davam. E aí o cara serviu. Não, ficou grande. Eu boto 3,6 aqui. E aí Deus sempre me supriu. Deus cuidando, né? Deus me cuidando. Né? Uma vez em São Paulo, a nossa casa lá foi arrombada e roubaram os tênis e o tênis que eu tinha. E aí eu peguei, falei assim, vou ter que comprar um tênis. Aí comprei o tênis. Aí no que eu comprei esse tênis foi roubado. E aí eu falei, cara, o único tênis que eu tinha pra treinar. Aí eu peguei e ganhei um tênis.
E aí Deus falou assim comigo, não é pra você comprar não, pai, eu vou suprir, eu vou prover. E aí eu entendi isso, né? Eu falei, meu Deus. E aí eu já tinha parado de jogar basquete há um tempo, né? E aí meu irmão me chamou pra jogar num time aqui em Brasília. E eu tava sem tênis. Aí falei assim, aí eu falei, tô sem tênis, não dá pra jogar não, esse meu aqui tá rasgando e tal. Quando eu chego lá no treino, termino o treino, bicho, tô com tênis aqui, não me serviu não e tal. Aí eu falei, mas tu vai vender? Não, pode ficar pra tu. Aí meu irmão ficou, uai, que palhaçada dessa, veio treinar um dia. Aí eu peguei, ele não sabia desse mistério, aí eu peguei no caminho e expliquei pra ele. Aí ele ficou impactado. Ele falou, meu Deus. Aí eu falei, é o nosso pai, é o meu pai, é o Abba. Amém. É Yahvé, é ele que Porque sempre supriu. Um tênis desgasta rápido, né? Sim. Você jogando com e ele tênis sempre. de basquete são os mais caros hoje em dia, então nem se fala. Verdade. Então, como eu Eu não pegava... sei quanto é que tá um tênis hoje, Cara, no basquete? R$1.000? 700? 800? Chega aí, ou Por aí, mais, né? ou mais. Dependendo do jogador que tá ali patenteando. Assinando, né? É muito. Então, nessa época já era caro. Hoje em dia, então toda a minha renda que eu pegava, eu passava para minha mãe para ajudar em casa. E aí eu falei, não vou tirar para comprar um. Né? O verão vai sacrificar aí a feira. E o Senhor, desde essa época, né, quando eu me decepcionei nesse sentido, e aí minha mãe foi usada por Deus, né, para falar assim, ele é seu pai. E ele sempre foi. E até hoje tem provido, né? Amém. Uma palavra que eu abracei, aprendi também, da perseverança e também da provisão. Nossa, Deus é Deus de provisão. Então, quero falar com os jovens aqui que tem um sonho, né? Não somente de esporte, mas sonhos profissionais, sonhos, né, de concurso, né? Coloque, né, o Senhor em primeiro lugar na tua vida e mais tudo que você fizer será próspero, né? Existe uma palavra sobre isso. Eu esqueci o endereço, não estou bom no endereço ainda dos versículos, mas existe uma palavra que se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar, tudo que nós fizermos será próspero. Amém. E perseverar mesmo, né? O mundo tem muitas coisas para oferecer para a gente, mas tudo é passageiro. E lembrar daquilo que você falou, Enéas, tem a prova do tempo, né? Isso. Se você persevera durante essa prova, você vai viver, né, a realização do propósito de Deus. Exatamente. Né? Mesmo existe a promessa, e às vezes a gente julga o profeta, não, mas a gente deve julgar e aguardar na promessa. Se for de Deus, então ela vai cumprir. E eu vou ficar aqui no centro da vontade de Deus para quando ela passar, Amém. eu agarrar com todas as minhas forças e usufruir as bênçãos que vêm junto com ela. Tá no lugar certo, Glória né? a Deus. Isso. Amém. Exatamente. Todo mundo conhece o Enéas do louvor, né? E a gente Verdade. conheceu um pouco da história dele do basquete, né? Do basquete. profissional, né? Exatamente. É interessante, né? E, Enéas, como é que é essa questão do louvor? Como é que tudo começou, né? Amém. Eu sempre gostei de música, né? Inclusive Sim. a história da boate aí já me atraía. Já me atraía. Se não desse certo o basquete, eu falava assim, você é DJ, que eu vou mexer com música. E é DJ engraçado que PV? você é meio eclético, né? Que você foi no batidão, foi na roda do pagode. O pagode, né? exatamente. E isso, essa musicalidade me ajuda muito. Hoje em dia eu ouço vários estilos, né? Sempre gostei de reggae também, porque eu não sei, acho que é por causa do sangue do maranhense, que lá, o reggae. E o rap, você... Rap também eu acho legal, mais um gringo, né? Eu curto mais o gringo. Agora a moda é o trap, né? É o trap, eu tenho trap agora também. Né? Então eu sempre fui eclético, gosto de todos os ritmos, né? Sim. E aí trazendo isso para a Bíblia, né? O próprio salmista, né? Tudo que tem fôlego, todos os ritmos, né? Sim. Todos os instrumentos, louvem ao Senhor. Então, abraçando isso, eu tenho muito Davi como referência, né? E eu comecei eu sempre, como fui criado, né? Sempre gostei de coral, sempre gostei de ministério de louvor, como comecei na Assembleia, nasci na Assembleia, eu via isso, né? Isso ali pulsava meu coração e move, né? A música, quem é apaixonado sabe. E quando eu fui para a Metodista Wesleyana, aí tava precisando de um contrabaixista lá. E aí eu sabia tocar violão
E aí o cara chegou assim, me viu a primeira vez. Rapaz, tô precisando de um contrabaixista aí. Vem pra cá que eu vou te ensinar a tocar baixo. Eu falei, mas eu não sei não sei nem pra que lado, é só violão. É facinho e tal. Aí, não, beleza. Fui lá e o cara me ensinou, o irmão Helder, hoje é presbítero lá na Metodista de Morada da Serra. E aí, gostei, foi amor à primeira vista. Né? Contrabaixo ali, tocando e tal. E aí fui desenvolvendo, fui tocando na igreja, tocando no Ministério de Louvor, aí teve uma época que consegui me tornar líder lá na Metodista Wesleyana, e aí eu sempre gostei de cantar também. E aí fui me descobrindo, né? Primeiro de instrumentista, daqui a pouco eu já tocava violão e cantava, o pessoal, não, rapaz, tu canta afinadinho, vamos fazer um back aqui. Aí me colocava pra fazer back. E aí eu não prestava atenção nisso, hoje eu olho. Eu sempre, quando eu ouvia uma música, o que mais me chamava a atenção eram os backs, que era aquela questão da harmonia vocal. E aí, quando eu chegava para cantar com o pessoal, eu não conseguia fazer base, eu ficava fazendo a outra voz. A voz dos backs, para tentar harmonizar. Aí eu vi que tinha uma vantagem nisso. Eu falei, rapaz... E aí fui me desenvolvendo nesse sentido. Daqui a pouco já era um leitor da palavra, e aí fui trazendo, o Espírito Santo foi me trazendo algumas coisas, por exemplo, prestando atenção a essa música, tem um versículo bíblico nessa música aqui, dá para eu trazer aqui qual é o endereço, né? E aí fui desenvolvendo a questão ministerial como ministro. Quando você fala endereço, só para, se alguém não entendeu, Enéas, explica aí. Quando fala endereço é o capítulo da Bíblia e o versículo, né? Por exemplo, Salmo 23, né? E aí você ouvia a canção, né? E aquela mensagem da canção fazia uma referência ao texto bíblico, ao texto bíblico. E aí quando você diz o endereço, aí você ia procurar lá. Exatamente. Aí nessa questão de provisão, né? Na questão do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente pega o exemplo dessa música Jeová Jireh, né? Da Aline Barros. Eu falei, tal. Então aí eu comecei a me desenvolver nisso aí, Deus foi me levantando, me forjando. E aí até o tempo que eu cheguei, né? Fui ministro lá na Metodista, né? Até o tempo que a gente não teve mais condição de estar indo em Águas Lindas, que a gente ajudou a abrir a igreja em Águas Lindas, em Padre Bernardo. Aí a gente estava com um carrinho lá, o carrinho quebrou. E a gente estava com um menino pequeno, eu pensei... Minha esposa já é a Biala, né? Sempre foi da Batista. E aí, quando ela casou comigo, ela até assustou, né? Que foi pra uma igreja diferente. E aí ela sentiu, né? Aí, quando foi pra voltar, aí eu relutei bastante, né? Porque na Batista o pessoal era mais tranquilo, batia a palma mais assim. Mais quieto. Eu mais canela de fogo, dava uns glórias, uns aleluia, mais alto, né? No meu nível aqui. Queria dar um giro lá. Queria dar um giro e queria correr pela igreja lá. Eu falei, rapaz, esse povo é muito parado. Aí eu orando a Deus. Mas aí o Senhor foi forjando, né? O pastor Marcos, assim, pra mim é uma grande referência, né? E aí eu ficava impressionado que o pastor Marcos é desse viés pentecostal e dá uns glórias. E eu falava, cara, como é que a igreja é assim e o pastor é assim? É por outro lado. E aí eu me identifiquei muito com ele. Eu falei, e aí isso me ajudou muito, né? Que é um homem, assim, sábio demais na palavra, várias experiências. E aí isso me ajudou muito para ir para lá. E na época que você foi, o pastor Marcos tava na igreja ainda. Tava na igreja. Foi 2015. Tá. Enéas, você, só para recapitular, você estava na Assembleia, foi para Universal, depois Metodista. E daí Metodista, aí não tive como mais continuar congregando. Fiquei em Brasília, não estava tendo Metodista nessa época, aí resolvemos ir para Batista. Aí fui para Batista. Sim. Penei um pouquinho, porque na Metodista eu fazia tudo. Eu era técnico de som, arrumava a mesa, limpava a igreja, era ministro de louvor, tirava oferta e tudo, expulsava demônio, fazia tudo. Pregava também a palavra? Às vezes como a gente tinha grupo familiar de células, aí às vezes eu levava a palavra, uma dinâmica, mas como eu era levita, me botava mais faz o louvor aí que o resto é com a gente. E aí quando eu cheguei no pastor Wellington, esse tempo ele tava até falando, rapaz, você é um pastorzão, mas você é um pastorzão bravo, dos bons, porque
Você canta, você ora pelos enfermos, você já tira a oferta. Completa. Falei, amém, rapaz. Quem sabe um dia Deus está no controle. Então, mas quando a gente se coloca, né, na obra, no reino, né, com esse desejo de ser ferramenta útil, não tem essa questão, eu só vou fazer isso aqui. Não, eu só sei fazer. Não, o que precisar, meu irmão. Bom que eu aprendo. Então, né, porque a gente acha que, eu vou ficar aqui para sempre. Vai que amanhã você tem que, como eu já vim dessa experiência de já passar por 4 denominações, inclusive eu estava conversando com o Daniel, que teve uma época que eu estava com uma crise de identidade. Que eu falei assim, cara, o Daniel é batista. E eu sou o quê? Porque eu já passei da Assembleia Universal, eu não sou nada. Eu tô igual macaco pulando de galho em galho. Tu começou na Assembleia, foi pra Universal, depois voltou pra Assembleia. Lá em São Paulo, né? Lá em Você São ficou Paulo? um tempo. Não, aí eu fui pra Metodista. Aí quando eu fui pra São Paulo, tava na Metodista. Aí fui pra São Paulo, aí fiquei desigrejado. E aí voltei pra Assembleia. Voltou. Mas foi pouco tempo, né? Fiquei um aninho. Menos de um ano, né? Que a temporada foi... Esse 1 ano lá, você chegou a desenvolver algum ministério lá na igreja, participar assim? Não, nem cheguei nem a cantar, nem nada, não. Ficava lá, né, tímido. Porque até pra oportunidade... A Assembleia é uma igreja de muita oportunidade, mas eu sempre ficava, vou ficar aqui no meu cantinho só recebendo mesmo. Não procurei ir lá. Acho que o pastor via você desse tamanho e ficava com medo. Não, ele até falava, sejam bem-vindos aí os meninos do basquete, que o time era bem conhecido na cidade. Os meninos do basquete, sejam bem-vindos aí, oravam pela gente e tal. Foi um tempo muito top nesse sentido, mas eu não procurei. Sim. Até pela questão também que não tinha violão, não tinha nada pra eu treinar lá. Falei, não, vou me meter aqui não, deixa o pessoal aí do coral aí, tá todo afinadinho. E aí quando eu cheguei na Batista, fiquei uns 2 anos no banco sofrido, meu Deus. Porque a gente vem da atividade, né? Sim. Atividade faz tudo, você é o pau pra toda obra lá e tal. E de repente você vai pra ficar no banco e olha. Aí você tá vendo o louvor lá e... Poxa, eu queria estar lá. Queria estar fazendo alguma coisa ali. Nem que seja enrolando o cabo ali. E aí eu sofrendo e minha esposa olhando, amor, eu sei que você tá sofrendo e tal, e eu orando. Até que... e o pessoal sabia que eu cantava, que eu ministrava e tal. Na época era o Anderson Machiste e o Dudu, o Eduardo Monteiro, os líderes, né? E aí chegou um momento que eu falo, não, no tempo certo vai dar certo, tal. Vai vendo aí se se adapta aí. Eu falei, tá difícil a adaptação. Aí até me abri um pouquinho com eles, né? Com o Anderson, eu falava, poxa, Anderson, o pessoal aqui é muito tranquilo, né? Eu acho que não vai dar certo não, eu vou subir lá, vou dar uns glórias, o povo vai me expulsar. Aí eu falei, bota eu pra ministrar, se eu for ministrar, só quando o pastor Marcos estiver aí, né? Com a palavra, que aí não fica muito estranho. Dá um equilíbrio. Dá um equilíbrio. E aí... Parecido, né? E aí, mas aí quando surgiu o convite, né? Aí tava precisando de gente pra tocar, pra fazer o culto de ceia, que era geralmente na quarta-feira, e aí tava todo mundo trabalhando. E aí falei, agora, vou pegar eu, voz e violão, bom demais. Agarrei a oportunidade. Aí tinha batismo, bota eu. E aí o pessoal começou a contar comigo, né? Culto de casais, vai, né? E aí legal. O pessoal começou a gostar. E aí o pessoal começou a falar, cadê aquele menino lá? Por que não bota ele no domingo? O menino é uma bênção e tal. Eu falei, glória a Deus. Aí o pessoal aí foi me dando a oportunidade. Fui chegando, fui pegando esses cultos de departamento, culto de homem, ceia, culto de criança. Aí o Valdes até brincava comigo. Fala assim, você é um cara abençoado mesmo, porque é o culto de lavar a igreja. Tô lá com o violãozinho e a vassoura do outro lado. Mas é questão de ser útil, né? Servir, né? Então aproveitar, servir, não sei, não importa se é um evento, né? Se não é um grande evento, se é um pequeno evento. É pra Deus, né? Sim. E a gente... né, um coração de adorador, né? Outro dia, agora eu tô trabalhando na Vila Olímpica lá de Braslândia, e aí tem os meninos lá que são muito agitados do colégio que faz o integral, e a gente fica 1 hora com eles lá. Eles vêm da escola, ficam 1 hora com a gente lá. E pensa nos meninos bagunceiros. E aí, pra você conseguir dar um comando, vamos fazer isso.
e ele faz aquilo. E aí eu peguei e dei ideia. Eu vou trazer o violão hoje à tarde. Falei com a professora. Vou trazer o violão hoje à tarde aí pra tocar pra esses meninos aí. Aí o pessoal que é mais antigo lá ficou rindo. Falando, ixi, né? Você vai arriscar de você sair sem esse violão aí, porque vamos ver o que você vai fazer. Você vai, rapaz, já orei a Deus, Deus tá no controle. Amém. Cara, e aí a professora é professora de lutas, taekwondo. Professora Conceição. E aí ela falou, eu falei pra ela, será que vai dar certo? Ela falou, vamos lá tocar, pega o violão. Aí quando os meninos viram o violão, a capa do violão, o que é isso aí, tio? Eu falei, isso aqui é o violão. Aí, o que você vai fazer? Vamos tocar um violão lá. Aí o pessoal olhando assim, vixe, balançando a cabeça, né? Só que eu peguei o violão na hora de almoço e fui orando, Senhor, me usa como instrumento ali nesse lugar. Alcança essas vidas. E aí, peguei o violão, juntei, estava tudo agitado aí. Sentei, comecei a tocar o violão. Daqui a pouco começaram a todos se sentarem assim em volta. E aí eu comecei a cantar algumas canções. E cantei até aquela música Raridade, né? Do Anderson Freire. As crianças começaram a chorar, cara. Um choro descomunal, chorando. E eu sabendo que era o Espírito Santo, Sim. Quebrantando eles, né? E eu tocando e perguntando, por que vocês estão chorando, né? E eles, não, tio, essa música aí, tio. E eles nem sabiam explicar, e eu sabendo o que era, né? Sim. E aí eu tive a oportunidade de ministrar na vida deles lá, conversei com alguns. E foi um dia sensacional, assim, que essas crianças saíram, parecia que tinham acabado de sair do encontro com Deus, todos abraçados, assim, indo embora. Geralmente eles vão tocando terror, cantando e tal, correndo. Todos abraçados. Eu falei, não, na próxima vez eu vou trazer uma guitarra, um pandeiro, porque eu trago o violão, vocês choram. Aí até riram. Aí até a professora que acompanha eles estava na arquibancada e falou assim, até eu tava me segurando para não chorar ali, que eu tava vendo ali o mover. E aí eu falei, entendi o que tá acontecendo. Ou seja, quando a gente se coloca mesmo como adoradores mesmo, servos, Sim. né? E fala assim, eu quero... né, deixar brilhar a luz do Senhor, quero transbordar mesmo aquilo que eu tenho carregado, que sejamos mesmo realmente portadores de Cristo mesmo, por onde passarmos, que exale esse perfume, Amém. né, e possamos, né, através da nossa vida, não pelo nosso poder, mas pelo poder do Espírito Santo em nós, né, mudarmos as atmosferas, os ambientes de onde nós trabalhamos, né, e inclusive depois desse dia o pessoal ficou impactado, né, e aí começou a pedir para eu levar o violão nas reuniões lá que tem da coordenação para fazer um louvor. Falar, amém, eis-me aqui. Então, isso nos leva a entender que a gente não precisa de altares, né, para púlpito, para poder Sim. fazer a obra, para poder mostrar o seu talento. Não. Você tem que usar o que você já tem, né, que Inês? você já tem, exatamente. Deus então, vai movendo. a gente só lança a semente, o resto é com o Espírito Santo. Então, Com certeza. quando a gente se coloca, e é uma coisa que eu fiz sem, assim, planejamento. Falei, não, eu vou levar e vou tocar Qual a faixa etária lá? vixe, de São vários. 3 a 100. A Vila Olímpica ali atende todas as Eu achei que modalidades. tinha uma faixa etária estabelecida. Não, depende da turma, né? Na turma que eu tava, nessa turma, dessa galerinha é de 8 a 9. Não, de 7 a 9. Bem novinhos, Bem né? novinhos. Bem Mas tem outras turmas lá de hidroginástica, que são os idosos e tal. Então, são todas as faixas etárias. Então, Tem vaga lá pra nós? tem, ué. Só se inscrever no Vamos site. lá, Thiago. Tem o site aí da Vila Olímpica aí, ué. Só se inscrever. Só vai ser um pouco distante pra mim, né? Mas eu acho que talvez pudesse ir mais perto. Pegar uma bike Não, de inclusive bike. tem muita gente lá da igreja, né? Que Bacana. faz atividade lá. Eu encontro com o pessoal, ô irmão, graça e paz. Aí outros lá acham que eu sou pastor, eu falo, ainda calma aí. Ainda não, eu sou ministro de louvor, mas quem sabe um dia. O bom de você ser pastor, Enéas, é que você vai ver a ovelha de longe, né? Bom que... Isso foi bom. Bom que eu nunca vou perder a ovelha, né? Amém. Nunca vai perder de vista. Assim seja. E- Então, aí tem o quarteto também, né? Que a gente também... eu sempre gostei também, eu participei também do quarteto lá que o pastor Elias me convidou.
Foi um tempo muito bom. Inclusive, o Daniel me conheceu, né? Do Thiago também. Mas quando a gente veio apresentar o quarteto nas igrejas, foi muito legal. Um período muito bom também para a gente poder também levar algo diferente, né? Que a gente sempre acostumado com o Ministério de Louvor e leva um quarteto, o pessoal fica, olha, tem um negócio legal aqui na sede. Mas eu lembro mesmo, muito bom. E a sua esposa? Ela também gosta de tocar, cantar? Rapaz, ela gosta mais de... Ela era do Ministério de Dança, né? Da Batista. Tá. E aí, depois que casou... Aí foi... Antes de casar, né? Já tinha dado uma parada que ela saiu de lá. E quando voltou, eu ainda tentei incentivar ela. Mas não mas era muito usada na palavra, né? Na questão... gente, ela tem uma palavra muito boa. E... Quando Deus une os propósitos, né? Que ela também tem o mesmo chamado que eu em relação... É apaixonada por missões também. Ela gosta também... Sempre gostou de aconselhamento, né? Mesmo... Eu fiquei impressionado que a gente conversa e ela... Nova... A história dela é muito parecida comigo. Eu nunca tinha namorado, mas o pessoal que namorava, os amigos, pediam conselhos e ela dava o conselho e era certo. Comigo também. Eu ficava impressionado. Pessoas mais velhas chegavam me pedindo conselho. Mas o dom que Deus, o talento e o dom que Deus nos dá, nos capacita para isso, né? Amém. E aí a gente dá a direção e a pessoa segue a direção, dá certo. Eu falei, cara, então esse é mais um dos chamados, né? Como conselheiros, né? Através da palavra, através do nosso manual de vida, que é a Bíblia, né? Que o Senhor nos deixa. Então, por isso que vale a pena a gente meditar nela mesmo de dia e de noite, né? Porque ali tem as fontes da vida eterna, né? As fontes do manual da nossa vida mesmo. Amém. Amém. Hein, Daniel? Antes de começar o podcast, estava conversando com o Enéas, ele falou que gosta de polêmicas, né? Tava pensando em fazer uma pergunta polêmica aqui para ele. Rapaz, vamos derrubar a live aí. Tem que ter cuidado, né? Porque depende do que se fala hoje. Tem que ter cuidado hoje em dia. Já vai ter um policial lá embaixo te esperando. Não, pois é. Então é melhor a gente conversar um pouquinho, né? Depois a gente escolhe um tema aí, estuda um pouquinho pra gente falar, né? Mas são questões mais bíblicas, né? Que às vezes tem dúvidas, a gente tem algumas dúvidas. Eu lembrei aqui, só fazer um parênteses, Sim. Pra gente pensar melhor em uma pergunta, mas é sobre o seu nome, né, Enéas? Até suei aqui. Enéas, todo mundo, quando aqui, né, no nosso contexto aqui, pelo menos para mim, quando se fala de Enéas, já lembro de uma figura política, né, que fez parte aqui do cenário brasileiro. E por algum instante eu até pensei, será que foi por isso que ele tem esse nome? Mas a gente queria ouvir aí, saber de você a origem do seu nome. Rapaz, até hoje o pessoal mais antigo que conheceu o deputado, né, o Enéas. Mas antigo não, Enéas. Não é tão antigo assim, não. Pessoal antigo, pessoal novo conhece o Matheus? O Matheus não conhece. Conhece, mais ele conhece. Ele conhece mais por causa do TikTok, né? Aí, ó. Porque ficou famoso depois, Ficou famoso depois. A gente só deu valor depois que perdemos. Mas até hoje o pessoal fala, meu nome é Enéas e tal, mas... O pessoal não me deixava esquecer ele não mesmo. Quando alguém pergunta seu nome, você não fala assim, meu nome é Enéas, não, né? Não. Eu já falo diferente, eu me chamo Enéas. Isso é identidade, hein, Enéas? Pra deixar a Enéas? identidade diferente aí do cara, mas o cara era a bênção. Então, meu nome, eu perguntei pra minha mãe na época, eu falei, mãe, que nome diferente é esse que você colocou em mim aí? Mó difícil achar um Enéas. Que o deputado ainda também é diferente, é Enéas. O meu é Enéas, tem um I, né? No meio. E aí tem essa diferenciação. Mas minha mãe me falou, meu filho, abre aí Atos 9, 33. Aí eu fui lá abrir. Aí fala lá que Pedro estava passando e encontrou um homem que já jazia 8 anos de cama, né? Era paralítico. E Pedro perguntou o nome e falou, levanta-te e anda, Enéas, levanta-te e anda. E a palavra diz que ele arrumou ali sua cama e foi embora. Andou. E aí, quando eu conto essa história, eu conto esse trecho bíblico, as pessoas perguntam, você tá arrumando sua cama? Falei, de vez em quando a gente arruma.
Mas aí eu fui procurar, né, também o significado. Uma vez eu tava trabalhando na recepção e um senhor passou e viu o meu nome no crachá, né? E falou, Enéas, seu nome é muito bonito, é uma tipologia de Cristo, hein? E aí eu nunca tinha ouvido falar, né, nessa questão, né? E eu fiquei curioso. E ele falou isso e saiu. Falei, uai, joga dinamite e vai embora, não explica o que tá acontecendo, né? E aí eu fui pesquisar. E aí disse que foi um imperador grego que ganhou muitas guerras, fez muitos prodígios. E aí o significado do nome ficou como o adorado, né? O glorioso. Aí eu falei, cara, que nome pesado, hein? Pra carregar. Deve ser por isso que Deus me fez grandão. Pra sustentar esse nome todo, misericórdia, Senhor. Mas eu falei, cara, que honra poder levar uma tipologia de Cristo, né? E aí tem meu irmão também, que é Melquisedeque, também é uma tipologia de Cristo também, na rei de Salém. E Salém é a Nova Jerusalém. Então, minha mãe foi muito inspirada, né? Eu não sei se ela sabia disso, mas ela parou em Atos 9. Mas glória a Deus. Acho que ela pensou assim, antes que esse menino me pergunte, deixa eu ver logo aqui. Mas como ela já era uma leitora, uma bereana, né? Da palavra, eu com certeza já vi tudo preparado já. Aí Jonatas é o caçula, né? O melhor amigo de Davi. Também foi um homem, né, de muitas qualidades ali, que ajudou muito a Davi, né? Então, cada um a gente olha assim, cara, minha mãe foi muito feliz nesses nomes que ela escolheu. É um nome diferente, né? Nome diferente. E eu conheço só um, né? Só um? Só eu? Só você. Você conhece algum outro? Conheci. Uma vez eu tava na fila do banco e eu olhei assim, de relance, o cara tava Enéas. Eu falei, rapaz, muito prazer, eu sou Enéas também. O cara assustou. Vamos criar um grupo de Enéas pra ver quanto que vai. O cara assustou sem falar, esse cara é doido. Vamos pôr uma caixinha lá, né? Fiquei até emocionado. Se o seu nome é Enéas, aí vai aparecer um. De perguntas aí. Entre no grupo. Fiquei até emocionado no dia. Eu falei, rapaz, era novo, né? Mas é um nome difícil também. Mas o nome da minha esposa também é mais difícil ainda. Eu já procurei no Google, não acho, só acho dela, que é Biala. Mas o dela foi uma criação dos pais, ou não? Rapaz, não sei. Eu acho que foi, porque... E aí... Ela não tá aqui, né, pra não tá. explicar. E aí, passamos algumas lutas e aí ela tava com esse problema de identidade também. Ela até perguntou, nem meu nome tem significado e tal. E eu orando, fui orar a Deus. E Deus me falou o que significava o nome dela. Eu falei pra ela e ela anotou. Né, que a gente procura no Google, não acha Biala, acha alguma referência de Egito, mas não é Biala, é outro Biara com R, né? A dela é Biala. E aí o significado dela é a que governa, algo referente à governança. E eu falei, aí, amor, por isso que você tem facilidade em cuidar de tudo, que governar, em ser uma autoridade. E muitas mulheres veem ela como referência para conselho, para aconselhamento, né? E que Deus continue usando ela. Que Deus continue te usando, amor. Você é uma bênção. Né? Tem um nome diferente porque o Senhor quis te fazer diferente para brilhar aí no meio da escuridão. Aí. Para estar junto com Enéas, né? Para estar junto comigo, Enéas é diferente também. Amém. Glória a Deus. Amém. Aí tem o Cris e o Natan também. Uma música de filhotes. Uma música de quem mesmo? Love Song. Love Song. Aqui na VPFM. Quem sabe um dia vai chegar lá, hein? VPFM Lighthouse. O Matheus gostou. Lighthouse FM. Isso aí. Dá pra expandir. Glória a Deus. E já conheceu muito de você, né? Mas tem mais algum testemunho assim que ele tava vindo no carro e falou, cara, eu tenho muita coisa pra falar. Eu não sei quanto tempo vai durar esse podcast, né? Alguma coisa assim que te marcou, que você vem agora à sua mente, assim, que você queira compartilhar? Tem sobre oração, né? Sobre oração. A minha mãe... Ixi, cara, agora que eu falei a palavra oração, já abriu aqui um leque. Mas eu vou falar sobre a minha mãe, né? Sim. Minha mãe, nos últimos meses de vida dela, ela ficou internada lá no hospital de Taguatinga, né? E aí, nessa época, eu tava
tava fazendo um curso de vigilante lá. E aí ela tava internada e meu irmão caçula ficou esse período com ela lá, internada acompanhando e tal. E ela ficou precisando de uma UTI. E a gente orando, né? E ela passando mal e quase morrendo e tal. E precisando urgente de uma UTI. E a gente se juntava, eu e meus irmãos, e a gente orava: Senhor, não leva nossa mãe não, sustenta ela mais um pouquinho e tal. E o Senhor foi sustentando. E aí meu irmão caçula, falando que precisava de uma UTI. A gente orou pedindo, e aí eu fui lá no hospital, pedi para pegar um documento para ir lá no ministério, nos ministérios lá, para pegar um mandado de segurança para poder conseguir um leito para ela, né? Sim. Tava na moda nessa época, e até hoje, né? Mas quando não tem leito, aí a pessoa pega essa documentação. E eu orando, aí eu cheguei nesse dia, tava indo pro curso, e aí meu irmão falou que precisava, gente. Aí eu falei: não, então antes de ir pro curso eu vou passar aí, pego esse documento, e quando sair do curso eu vou lá. Vou resolver esse negócio. E aí eu peguei e fui lá pegar esse documento e fui lá ver minha mãe. E meu irmão tava lá chorando. E esse meu irmão caçula, ele sempre foi durão. E nessa época, Deus usou esse tempo com a minha mãe para quebrantar ele mesmo e trazer ele mesmo pro quebrantamento. E aí eu peguei, minha mãe estava sedada, estava entubada. Aí tinha uma enfermeira assim no canto e tinha uma senhora estava com a divisória assim, tampando ela ali, o leito, e ela estava lá rezando o Pai Nosso lá com a filha dela, rezando o texto. E eu peguei e chamei meu irmão e falei assim para ele: o Jonatas, a gente chama ele de John. Falei: John, vem cá, vamos orar pela mãe aqui e tal. Aí eu comecei a orar por ela e falei assim: Senhor, nós estamos aqui reunidos, Pai, te glorificando pela vida da minha mãe, Senhor. E nós cremos, Pai, que ela está aqui segundo a tua santa vontade. E assim como aí eu comecei a contar que a minha mãe contava muitas histórias quando ela era pequena, onça corria atrás dela e cobra e tal, e Deus sempre livrou, né? E minha mãe tinha umas histórias miraculosas lá, que no Maranhão lá tinha o pessoal uns feiticeiros lá que se transformavam em toco, e eu ficava: que loucura, né? E por isso que eu não me espantava mais com o que Deus fazia na vida dela, através da vida dela, depois que ela se converteu, porque ela já tinha tido experiências, né, grandiosas, assim, do outro lado, né? Então ela entendia muito. E aí ela contava essas histórias pra gente, né? E eu, no meio da oração, eu falava assim, eu peguei e falei assim: eu sei, Senhor, que o Senhor é o mesmo Deus que livrou ela ali das onças, daquelas cobras, de perigos de morte. E se for da tua vontade, Pai, ela pode se levantar daqui agora e ir para casa, Senhor. E não vai ser doença, não vai ser falta de órgão, não vai ser esse sedativo que está correndo na via dele que vai parar ela, Senhor. Que o Senhor é quem cuida dela. Quando eu falei isso, a minha mãe abriu os olhos e quis se levantar. E ela foi se levantar e a enfermeira deu um pulo lá. E a mulher que estava ali começou a gritar: glória a Deus. E uma presença poderosa de Deus tomou o ambiente. E minha mãe se levantou, abriu os olhos, que estava muito vermelho o olho dela, que estava sedada, né? Muito tempo com o olho fechado. E aí ela olhou para mim. E aí eu peguei na mão dela, abracei ela e falei assim para ela: mãe, eu tô aqui, eu e o John, eu e meu irmão estamos aqui, nós te amamos e nós estamos aqui glorificando a Deus, porque Ele só vai te levar se Ele quiser, se for da vontade dEle. E eu falei: eu vou aqui resolver algumas coisas e já volto. E ela segurou minha mão forte, assim, querendo que eu ficasse, né? E aí eu peguei, dei um beijo nela, pedi bênção pra ela. E aí acalmei ela, e a mulher, a enfermeira veio e falou assim: eu vou aumentar aqui o sedativo aqui pra ver se para ela descansar e tal. E ela aumentou o sedativo e minha mãe ficou ligada, acordada, e eu vendo, sentindo a presença de Deus poderosa, assim. E a outra senhora
já tinha conseguido a UTI para ela. Ela ia para Samambaia. E aí eu fui pegar esse documento para conseguir o da minha mãe. Daí quando chamei meu irmão no corredor, aí cheguei no corredor e falei bem assim para ele. O Espírito Santo já tinha, quando aconteceu isso aí, eu fui pro corredor e comecei a chorar copiosamente, porque foi tremendo, esse foi sobrenatural. E aí eu falei com o meu irmão, falei, a partir de hoje nós não vamos orar mais para Deus manter a nossa mãe. Vamos orar para Deus fazer a vontade dele, porque eu entendi ali que enquanto nós estávamos orando para ficar, ela estava sofrendo, mas Deus estava deixando ela permanecer. E aí eu entendi aquele princípio que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Enquanto a gente estava orando para Deus manter, Deus estava mantendo, mesmo ela sofrendo, não estava mantendo. E aí teve até um testemunho que uma vez eu levantei meia-noite para orar e comecei a orar por ela. E aí quando eu fui visitá-la, isso foi numa sexta, eu fui visitá-la no domingo, ela falou que por volta da meia-noite ela estava sentindo o corpo dela uma paz, ela subindo pelos andares do hospital, a alma dela indo. E aí, de repente, ela sentiu uma mão pegar ela assim e jogar ela de volta dentro do corpo, muito rápido. E quando ela voltou pro corpo, já foi vomitando. E aí eu perguntei pra ela, mãe, que hora foi isso? Ela, acho que foi umas meia-noite e pouco. E aí eu lembrei que esse horário eu tava orando pra Deus mantê-la. E eu falei, cara, eu fiquei impressionado. Falei, glória a Deus, o Senhor tava ouvindo a minha oração. O Senhor estava levando ela, mas quando eu orei, o Senhor falou assim, meu filho está pedindo, eu vou ter que deixar mais um pouquinho. Vou por misericórdia. Mas Deus estava querendo dar o descanso para ela. E eu falei para meus irmãos. Eu falei, hoje a gente vai juntar os nossos outros 2 irmãos e vamos falar isso com eles. E quando a gente falou isso, amém. Entramos em concordância. Começamos a orar. Fala assim, Senhor, faz a tua vontade. No que eu saí, peguei o documento e fui pro curso. Aí, não sei se vocês conhecem ali o HRT, tem um setor ali, uma rua que tem muitas funerárias ali. Aí tinha um senhorzinho passando uma distância mais ou menos de uns 20 metros de mim. E aí eu tava com esse negócio debaixo do braço e orando e falando assim, eu vou ter que ir lá resolver esse negócio. E aí esse cara grita, e aí? Aí eu olhei assim, só tinha eu na rua, eu fiz assim pra ele. E ele perguntou, deu certo lá? Aí você entendeu? Eu falei, deu certo. Aí eu pensei, a única coisa que tem pra dar certo é a UTI da minha mãe. Aí eu falei, tá dando certo. Dei joia pra ele, o cara virou de costas e foi assim, como se tivesse feito um gol. E eu fiquei encucado com aquilo e fui pro curso. Aí cheguei no curso, encucado. Falei, rapaz, que onda foi essa? Que foi aquilo, será? Fiquei impressionado, o senhorzinho de cabeça branca. E saiu comemorando o gol. Eu falei, aí tô lá no curso. Aí meu irmão liga, chorando, desesperado. Eu falei, que foi? Eu falei, meu Deus, o Senhor levou a mulher, levou minha mãe. E aí ele pegou e falou assim, mano, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que foi, velho? Fala logo. Aí ele falou assim, sabe aquela mulher que tava aqui dando glória a Deus aqui? Eu, sim. Ela já tava indo pra UTI, né? Já tava... a ambulância já levou ela? Ele falou, não, pô. Ela morreu. Eu falei, o quê? A mulher tava dando glória a Deus aí agorinha. E aí, pois é, morreu. E aí a UTI que era dela passou pra mãe. Aí quando ele falou isso, eu lembrei na hora do senhorzinho lá comemorando, que ele perguntou. E aí eu assimilei. Se eu falasse assim, quando ele perguntou, deu certo, se eu falasse assim, tá dando nada certo não, minha mãe tá ruim, preciso de ir ali atrás da UTI, eu acho que... Aí eu entendi que aquilo ali era um anjo de Deus entregando a bênção, perguntando, você vai querer a bênção mesmo? Tá dando certo? Ou seja, você tá confiando em Deus mesmo? Ou você vai murmurar? Se eu tivesse murmurado, eu tenho certeza que minha mãe não tinha conseguido essa UTI. E aí, essa mulher faleceu sobre a UTI. Só que, dentro disso, é aquilo que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos.
ela ia para Samambaia e surgiu uma vaga para o hospital de Santa Maria, que era o hospital que estava acabando de inaugurar em 2012, estava novinho. E aí, meu irmão, terceiro Melk, estava morando no Valparaíso. Aí ele pegou e foi para... Ele não tinha visto minha mãe ainda, quando estava lá entubada. E aí ele pegou e ela foi para Santa Maria e outra pessoa ficou com essa vaga de Samambaia. E aí Deus providenciou que ele tivesse a oportunidade de ir lá. E passou uma semana, ela ficou uma semana lá em Santa Maria. Eu não a vi mais. A última imagem que eu tenho da minha mãe foi dela viva, nesse sentido, né? Depois dessa oração, ela abriu o olho, me abraçou, beijou, ainda escorreu uma lágrima. E eu chorei depois muito, né? E o resumo é que quando o justo ora, realmente o Senhor move. Né? E quando a gente ora assim, falando, Senhor, faça a tua vontade. E aí o Senhor levou, deu descanso para minha mãe, que ela estava muito sofrida. Né? O coraçãozinho dela já estava bem. E a missão dela já tinha sido cumprida, né? Amém. O sonho dela era conhecer os netos, ela conseguiu conhecer os 2 netos ainda. Amém. Uma netinha, o sonho dela era ter uma mulher, e ela teve 4 homens. E aí a primeira netinha dela foi uma menina. Glória a Deus presenteou ela. Então, a gente olha para trás e glorifica muito a Deus, né? Pela vida dela, tudo que ela nos ensinou e agora, e até um pouquinho antes dela ser recolhida nos braços do Senhor, a gente aprendeu com ela, orando ali. E Deus fez esse mover sobrenatural, assim, e meu irmão teve a oportunidade de se despedir dela também. Ficar um tempo com ela, né? Antes de ir. Ficou um tempo com ela e se despediu. E descansou ali. Então, vale a pena a gente orar, a gente interceder, sabe? A gente acha que não está sendo ouvido, mas o Senhor está nos ouvindo. Sim. Nos mínimos detalhes. Eu queria fazer uma pergunta nessa questão da oração. Você citou algumas vezes sobre o poder da oração de um justo. E você, ouvindo sua trajetória, a gente consegue compreender como chegar. Mas eu queria que você pudesse citar alguns tópicos assim diretos do que é para você ter uma oração que é ouvida por Deus. O que gera essa oração que é ouvida por Deus? Porque orar, muitas pessoas oram, mas ver a resposta, como você viu lá na sua mãe, é para poucos, né? É verdade. Oração é um relacionamento, né? O Senhor, pela sua infinita misericórdia, né? Mesmo quando não merecemos, o Senhor se levanta mesmo e nos acode, né? Nos socorre. Né? Tem uma palavra que eu gosto muito de Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Né? Socorro bem presente na hora da angústia. Então, quando nós clamamos, a palavra de Deus diz que o Senhor está perto daquele que tem um coração quebrantado e contrito. Quando nós temos sinceridade na nossa oração, né? E nós não queremos, não buscamos benefício próprio, mas um propósito em Deus mesmo. O Senhor, ele tem compromisso com a palavra dele, né? E ele se manifesta dessa maneira, através da nossa fé, através da nossa sinceridade de coração. E quando a gente está quebrantado e contrito, a gente não tem como mentir, não tem como esconder o sentimento. A gente está ali como um livro aberto mesmo para o Senhor. E eu creio que são essas, né? Depende também do propósito que o Senhor tem. Como eu falei, até na questão de que eu falei que ia chover, mas tinha um propósito ali. Então, nós temos que ter um entendimento da oração. O nome dele ser glorificado, né? Isso, naquele momento. O nome dele ser glorificado. E eu creio que aquela enfermeira que estava ali, que eu nunca mais vi também, creio que ela foi edificada de alguma forma. Fala assim, ela deve levar isso para a vida dela. De falar, cara, o menino orou e a mulher se levantou. O sedativo não funcionou mais. A outra mulher começou a dar glória e o ambiente foi transformado. A filha da outra mulher estava lá, né? E isso, a filha da outra mulher também estava lá. Então, eu creio que
tudo tem um propósito. E o Senhor trabalha com propósitos. Talvez a mudança que seja necessária em algumas orações é tirar o foco de si, né? Sim, exatamente. É a oração do Pai Nosso que Cristo nos ensina, né? Seja feita a tua vontade, né? Assim na terra como é no céu. E muitas vezes a gente quer que seja feito a nossa vontade. Então, quando nós temos esse entendimento, né, é difícil. Que a gente, às vezes, por exemplo, quando a gente estava orando, a gente estava orando, querendo a nossa vontade. Deus, pela sua infinita misericórdia, estava ainda segurando a minha mãe. Mas quando a gente falou, seja feita a tua vontade, Pai. O Senhor preparou tudo, preparou a despedida e completou ali a obra na vida da minha mãe. E também através da vida dela. Depois que ela faleceu, como eu falo, né, minha casa lá sempre era muito cheia de jovens, cheia de vizinhos, de todas as religiões. Eu ficava impressionado com minha mãe, que ela abria a porta e entrava gente de macumbeiro, mórmon, adventista, não tinha esse negócio, né, católico, e ela sempre sentava lá e abria a Bíbliazinha. Aí alguém falava alguma coisa sobre a filosofia lá da religião, ela falava, na minha Bíblia tá escrito assim, né? Tem a ver mais assim, ó. E ela aproveitava ali e corrigia. Inclusive, depois que ela faleceu, muitos desses que visitavam ela lá se converteram. Ou seja, a semente foi lançada ali através da vida dela. Amém. E eu glorifico a Deus mesmo. Eu me espelho muito nela, nesse sentido, né? De não ter reservas em relação a preconceito, né? Porque todos nós precisamos de uma direção, né? E ela entendia isso e passava isso. E a nossa missão é somente semear. O resto do crescimento e quem vai regar é o Espírito Santo. E é com Deus, né? Então, tira muito peso da gente, que a parte mais difícil é essa, o convencimento. Sim. E a gente lança essa semente, e eu creio que cada um de nós aqui, por onde a gente passa, tem sementes aí no nosso bolso, e essas sementes estão indo. Se elas são boas ou não, o tempo vai dizer. Verdade. Amém. Glória a Deus. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, Thiago, nessa sua história, na nossa conversa aqui, foi justamente a postura da sua mãe. Desde vocês tão pequeninos, ela já inserindo valores, né? Sim. E eu fiquei pensando, às vezes tem mãe que está tão desesperada, tão perdida, vendo os filhos se perderem, naquele desespero, mas existe algo assim que ao mesmo tempo que é simples, é a base, né? Então, assim, fica um desafio para nós que somos pais, Sim. de passar isso para os nossos filhos, né? Esse ensino, né? Então, assim, eu sei que tem mãe, tem pai, às vezes mãe e pai solteiros, que está naquela guerra lá com os filhos. Se você se voltar para o Senhor, Ele vai te dar essa sabedoria de lidar com os filhos, independente da situação que eles estejam. Porque é como o Enéas está falando, não é sobre nós, é sobre Ele, né? Então, assim, busque em Deus, busque ajuda, né? A gente sempre tenta falar isso, né, Thiago? Sim. Busque ajuda numa igreja, num líder, em alguém que você possa, que você já conhece, que está servindo ao Senhor, né? Verdade. Pegando o gancho sobre isso, né? A gente sabe que o maior problema nas famílias, né, hoje em dia, até na nação e no mundo, é a questão da paternidade, né? Quantos filhos são criados sem pais, órfãos, né? Família disfuncional. E inclusive eu não tinha referência nenhuma de pai, e a minha esposa também não, que ela também não tinha pai, pais divorciados. E aí quando a gente conversou em casar, a gente colocou esse propósito: amor, nós seremos diferente do nossa mãe e do nosso pai nesse sentido. Nós vamos ter uma casa segundo o coração de Deus, uma família, é o projeto de Deus. Amém. E eu falei assim, eu tenho uma referência como mãe, mas eu não sei referência nenhuma de ser um pai. E aí eu falei com ela, me ajudem em oração, para que eu possa ser um pai, né? Ser um pai segundo o coração de Deus, porque eu não tenho referência física nenhuma, né? Tenho um pai mais distante,
né? Mas não tive relacionamento de paternidade, de poder brincar, sair no parque, jogar uma bola, né? E um relacionamento. E graças a Deus eu tenho buscado ser amigo dos meus filhos e ser uma autoridade, ser uma referência para eles. Amém. Eles me têm como referência, a gente tem... Deus guardou a gente em tudo, né? Inclusive nos dons. Quando deu o dom do Christopher. Christopher teve um presente de Deus, foi um presente de Deus pra gente, tem o dom, né, de tocar bateria e tal. E eu fiquei preocupado, falei, meu Deus deu um dom tão caro pro meu filho. A bateria é cara. E Deus é tão tremendo que eu até orei assim, amém, se o Senhor deu, o Senhor vai cuidar. Amém. E Deus providenciou, realmente. Onde eu trabalhava lá, tinha um jovem lá, que ele era baterista, e aí ele tinha a bateria dele que muito tempo não tocava. Aí eu mostrei um vídeo do meu filho, falei, cara, olha, meu filho, toca bateria e tal, só que eu tô orando a Deus aí pra ele, pra me dar condições pra comprar uma bateria, porque é caro, né, e tal. E o cara é mesmo, né, velho? E falou assim... Aí ficou olhando, falei, cara, o menino é diferente mesmo. E aí eu passei uma semana e meu filho pegou e falou assim, vamos falar sobre oração ainda, hein? Meu filho falou, ele falou que queria uma bateria, eu falei pra ele assim, amém, meu filho. Então ora pra Deus, fala com Deus os detalhes, como é que você quer a bateria e tal. Aí quando foi no outro dia, ele falou assim, eu orei pro papai do céu, papai, e pedi uma bateria. E eu quero vermelho. Aí eu falei, vermelho? Amém, então vamos continuar orando, que o Papai do Céu vai dar uma vermelha. E aí, quando passou a outra semana, esse meu colega falou assim, chegou em mim, me chamou no canto e falou assim, Enéas, eu tenho uma proposta para te fazer aqui. Eu falei, que foi? É porque eu tenho minha bateria lá, não tô mais tocando, e ela tá encostada lá, eu queria fazer negócio contigo. E eu falei, você é doido, não tem dinheiro não, cara. Ganhava muito pouco. E ele falou, não se preocupa não, eu vou vender baratinho. Eu falei, baratinho? Baratinho quanto? Eu falei, não, baratinho. E eu olhei pra cara dele e falei, rapaz. Aí ele falou, não se preocupa com isso não. Aí eu falei, e aí eu perguntei, eu posso pagar a prestação de R$50 por mês aí? Ele falou, não, rapaz. Eu falei, quanto que vai ser? R$450. Eu falei, tá doido, rapaz? R$450 não é nem um prato. E ele deu com máquina de chimbal, de bumbo, tudo. E aí ele falou, você quer? Eu falei, ué, na hora, rapaz, nem que eu passe um ano pagando isso aí. Porque eu ganhava pouco, era porteiro na época. Ganhava R$900 por mês. E a pergunta, qual é a cor da bateria? Aí ele foi me mostrar. Eu falei, deixa eu ver a foto. Ele me mostrou a foto, a bateria vermelha. Eu comecei a dar glória no meio do corredor do hospital. Chorando, e ele chorando do outro lado, e o pessoal passando. Eu falei, meu Deus, cara. E aí eu falei pra ele, cara, meu filho falou que tava orando, e a bateria que ele queria era vermelha, Glória cara. a Deus. E eu glorificando a Deus, e eu peguei e falei assim, e esse meu colega tinha um cabelo igual ao do Thiago Grandão, assim, tipo Jesus, as fotos, né? E eu falei, eu marquei com ele, não, então sexta-feira a gente vai estar de folga e eu vou levar lá na sua casa. Eu falei, beleza. Vou deixar ele escondido lá no quarto e a gente monta lá na sala. E aí a gente montou, e aí quando ele viu, ele... Eita, papai do céu, me deu a bateria, é vermelha. E aí meu colega tinha, aí eu falei, meu colega aqui, ó, que vendeu, quem é ele? Ele, Jesus. Mas Jesus. Eu falei, não, esse aqui é o Thiago, inclusive é Thiago também o nome dele. Uma benção, todo Thiago é benção, pessoal. É benção. E aí, isso me marcou. Porque já meu filho pequeno, né? Já orando, já tendo uma resposta. Eu fico imaginando, agrada o seu coração como pai, imagina de uma criança, né, velho? Nossa, e ele vivendo isso, né? Impactado já e marcou aí tem ele outro, também, já né? marcou Com certeza. ele, com certeza. E ele tava querendo um brinquedo outra vez, ele tava querendo um brinquedo do Star Wars. Aí ele falou, papai, eu quero um boneco do Star Wars. Foi olhar o preço e falou, misericórdia. Meu filho, você só tem sonho caro. Aí eu falei, vamos continuar orando para papai do céu. Quando foi na outra semana, um colega do trabalho chegou e falou, meu sobrinho tá
um monte de brinquedo novo lá, e aí eu peguei esses aqui que eles não estão usando. Eu lembrei dos seus filhos, né? Leva pra eles lá. Quando eu olho, Boneco do Star o Wars. boneco do Star Wars lá, eu falei, não acredito, não. Esse menino, eu vou Aí falar. você chega em casa e Fala- fala, meu filho, olha aí que eu tô... Exatamente, meu filho, olha pro papai ganhar um BMW aí, meu filho. Porque, Aí ele vai falar, o que o senhor quer, pai? Específico, né? tipo isso. Falei, meu filho do céu. Glória a Deus. Tá Então, conectado em Deus, né? conectado. Então, eu creio que isso é passado, né? O DNA, sim. a identidade. Eu já experimentei alguns milagres através da oração. E meu filho já está experimentando tão novo. Com certeza. Então, como é passado, eu fico impressionado dessa questão geracional, né? Que eu tive uma infância já mais meio que mais conturbada pela questão da separação. Mas eu tendo uma família funcional em Cristo Jesus, eu posso ver esses milagres acontecendo quanto antes, porque aquilo tá. Meus filhos foram apresentados desde quando fiquei sabendo que a esposa estava grávida, deu positivo. Amém. Vamos começar já a profetizar bênçãos na vida deles. E todos os dias a gente procura ler a Bíblia com eles. Não faltamos a oração. Antes de dormir, vamos orar. E antes das refeições, inclusive o meu caçulo Natan, profeta Natan, quando chega nos momentos, eu acho bonitinho. Ele fala, vamos orar? Na hora do almoço, aí eles pausam tudo, pausam o YouTube, bota no mudo, para tudo. Vamos orar. E eles oram. Então, um princípio já que já tenho conseguido passar. Então, aquela questão, ensino a criança o caminho que deve andar. Que aí, mesmo quando tiver grande, não se desviará dele. Esse é o meu testemunho lá na boate, que minha mãe me ensinou e olha, eu fui incomodado. E hoje estou Glória a aqui para Deus. testemunhar o que Amém. o Senhor faz através daquilo lá que foi ensinado quando eu era novo, né? Sim. E hoje estamos frutos permanentes e que o Senhor continue nos cuidando de nós, né? Amém. Amém. Obrigado, viu, Enéas? Muito bom. Agradeço. Ouvi falar, né? Muito de você, né? Além do Guilherme, né? Eu comentei também as minhas cunhadas que são levitas, né? É verdade. A Luciene e a Kelma falam muito bem de você também. Glória a E Deus. obrigado, viu? Obrigado por esse momento, por tudo, Amém. pelo testemunho, pela palavra, pelo exemplo, né? E a gente crê que Deus vai continuar te usando poderosamente, cada vez mais. Daniel, brigadão mesmo. E O Ronilson lá de Costa Rica, Mato Grosso, tá mandando um beijão pra você. É mesmo? Ô, beijão, Ronil. Saudade, meu querido. Deus abençoe. Saudade do nosso quarteto. Amém. Eu queria agradecer também, né? A oportunidade de falar um pouquinho do que Deus fez, do que Ele faz ainda. Que o nosso Deus não mudou, né? Amém. Mesmo que os tempos mudem. Há poder no nome de Jesus para sarar, para curar, para libertar. Amém. E para ajudar quem não sabe, né? Quem precisa de sabedoria como eu, como pai, né? Peça que Ele dará. Ele tem dado e tem sustentado. E esse é o meu conforto, o meu prazer, né? De poder compartilhar o que Deus faz, porque Ele é fiel. Amém. Ele é provedor e Ele é o nosso paizão. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe aí o Lighthouse, cada dia mais que ganha cada dia mais visibilidade. Eu creio que isso aqui está no coração de Deus, que é semear Amém. mesmo. Testemunho, semear a palavra vivida, né? Amém. Que são os testemunhos. Que o Senhor possa abençoar e dar sabedoria, graça e provisão. Jeová Sim. Jireh esteja Amém. conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Amém. Deus.